Fala pessoal, eu sou Isaías, esse aqui é meu amigo Mag, nós somos a Doulos Movement, nós estamos com um projeto de transmitir a palavra de Deus através de podcast, então a gente vai trazer algumas pessoas aqui para compartilhar aquilo que eles têm vivido de Deus, para te encorajar, para te estimular a conhecer a Deus e crescer espiritualmente também. Nesse primeiro episódio, nós convidamos um rapaz muito especial aqui de Garopaba, o Natan. E aí, Natan? E aí, tudo certo? Tudo certo? Tudo certo. Vamos começar com uma apresentação. Bora. Quem é o Natan? Bom, então, eu sempre me descrevo que o Natan, ele é um menino improvável e completamente apaixonado por Jesus. Digo que o Natan é um menino que, por incrível que pareça, né, todo mundo até pensa que eu nasci em Garopaba, mas eu não nasci em Tu Garopaba. não nasceu em Garopaba? Não nasci em É Garopaba. novidade. Nasci no Rio Grande do Sul. Outra novidade. Porém, com 1 ano de idade eu vim pra Garopaba. Nativo, minha então. minha mãe é gaúcha, mas o meu pai ele é daqui. Uhum. Então, eu praticamente sou nativo, né? Sim. Nativo. Tenho 23 anos e... Bom, Era de qual cidade lá? Rio Grande. Rio Grande? É uma cidade que fica bem próxima a Pelotas. Sim. Fica longe de Porto Alegre, Uhum. mas bem próximo a Mais Pelotas. perto ali da divisa, não é? Não. Geografia tá ruim, Mag. Não, tu não é perto do Uruguai? Não. Ai, tô confundido. Mas é umas 10 horas de Corta. viagem. Daqui até lá é umas 10 horas de viagem. 10 horas, tá É. longe. E bom, Se converteu com quantos anos? assim, eu tive a primeira experiência com Deus foi aos 12 anos de idade, quase 13. Foi a primeira experiência que eu tive. Mas antes disso, eu não acreditava muito em Deus, sabe? Lembro que até participei da catequese ali, porque meus pais me obrigaram. E só que pelo fato de eu ser um menino muito curioso desde cedo, eu lembro que também fui expulso da catequese, porque eu argumentava demais. Eu falava assim, não, mas por que isso tá assim? Por que isso tá... Aí acabou que eu só poderia entrar com meus pais. E minha mãe falou assim, não, então você não precisa mais ir, tá tudo certo. E, enfim. Mas o que acontece através de alguns acontecimentos da minha vida, da minha infância, eu passei a me questionar, realmente Deus existe? E veio aquelas perguntas que todo aquele que não crê ou todo aquele que é ateu faz. Mas se Deus existe, por que existe tanta coisa ruim no mundo? Vinha muito essas perguntas na minha cabeça, né? Sim. E através do esporte, através do futebol, eu pude conhecer a Jesus, né? Legal. Ali o meu professor, o professor Marcelo Silva, através dele, ele fazia sempre uma oração antes do jogo. E eu via que... Isso aqui em Garopaba, né? Isso aqui em Garopaba, na escolinha do G7 ali, quando eu tinha 12 anos. Ah, E aí eu falava assim, cara, existe algo diferente nele. Alguma legal. coisa tem de diferente nele e eu preciso saber o que é isso. uhum. Porque eu sempre fui muito curioso, eu precisava saber o que é isso. E até que ele falou, não, eu sou cristão. E foi meio que me discipulando, mesmo sem eu entender o que era um discipulado. Que legal. E aí ele falou assim, fica o convite, vai lá na igreja, pega um culto. E eu sempre falava, não, pode deixar que eu vou. Pode deixar, nunca ia. sabe quando você convida alguém pra ir no culto? Bora lá no culto. Não, eu vou ir, pode deixar. E nunca... Aconteceu esse final de semana. Uma pessoa não encheu o saco. A né? gente tava na praia jogando bola, Sim. convidou o cara Verdade. confirmou, pediu a localização. Até hoje. Nunca mais. Endereço, não Não vou pode lá, desistir, eu né? vou Não lá. pode desistir, tem que convidar. Tem que convidar. Só que teve um certo dia que eu falei assim, não, eu vou ir. Só que era culto de jovens. E aí eu cheguei nesse culto de jovens e foi muito diferente de tudo que eu tinha já visto, assim, em Com relação quantos a Deus. anos? Com 12 ali, 12? com 12 mesmo. Muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí, tipo, eu vi a galera assim, a galera pulava, assim como teve ali o culto das nações, a galera pulava, e a pregação, e o louvor, porque eu ia às vezes na igreja católica, mas era tudo muito formal, você sentava, ficava ali, ouvia, saía, tchau. E depois eles marcaram de ir na pizzaria, e a gente saiu pra comer, e eu falava, nossa, é diferente, né? Gostei.
Mas o primeiro momento eu tava gostando mais só do pós-culto, não do culto em si. Sim. Que é importante, né? A comunhão. A comunhão, muito importante. É muita gente alcançada através da comunhão. Sim. Exatamente. É o primeiro contato. E aí o que acontece é que eu falei assim, eu vou ir de novo. E aí quando eu fui de novo, eu lembro que o pastor dos jovens, ele falou assim, se alguém aqui quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E aí eu lembro que tinha umas 2 pessoas, e eu falei, pô, não vou aceitar um cara que eu não conheço, né? E aí, daí ele falou assim, não, mas se alguém, daí ele falou melhor, se alguém quer argumentar sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida, questionar Jesus, esse é o momento. E eu lembro que ele usou o exemplo de quando Jesus questiona a Deus, né? Pai, por que me abandonaste lá na cruz? Daí ele falou que Deus não tem problema nenhum em questionar Deus. Deus, na verdade, é um Deus de relacionamento. Ele quer que a gente se achegue nele, que a gente pergunte. E. E é Por... interessante, esse ponto aí é muito interessante, porque a galera dentro da comunidade, ela confunde muito isso, né? Por exemplo, a gente é acostumado a ouvir algumas declarações que não são verdades, que a fé, ela é uma certeza e não possui dúvida nela. Mas não, óbvio que possui, Sim. né? Quem que é considerado pai na fé na Bíblia? Ele é considerado, Abraão, né? Abraão. Abraão é considerado pai na fé. Sim. E quando você vai olhar para o ministério de Abraão, o cara duvidou. Né? Muito. Gênesis 15 ali, ele está firmando aquele contrato com Deus, pedindo Sim. um contrato para Deus. Por quê? Porque ele tinha dúvida daquilo que ia acontecer. Ele queria uma certeza, ele queria Sim. validar algo que fosse dar a garantia para ele que, de fato, a nação dele seria conhecida, né? Sim. Então, a galera confunde isso, né? E não é. A gente pode trazer dúvidas, sim, é válido. Jesus aceita nossas Até dúvidas, porque a né? gente só vai ter resposta se a gente perguntar, né? Exatamente. Eu falo para os adolescentes, né? Muitas respostas a gente tem, a gente sabe de muitas respostas hoje em dia porque os discípulos perguntaram Sim. na época de Cristo. Imagina, Sim. tem muitas dúvidas que eles tinham, mas eles perguntavam. Imagina se Claro. eles não perguntassem. Sim. A gente não ia saber hoje muita coisa. Com certeza. Então, daí quando ele falou assim, vem aqui na frente, pergunte, argumente. E aí eu fui. Mesmo sendo um pouco tímido, eu fui. E aí eu cheguei lá na frente e falei, Senhor, por que você deixou tal coisa acontecer na minha vida? Por que você deixou tantas coisas ruins acontecerem na minha vida? Se tu realmente existe, por que você permitiu isso? E aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra assim, a voz de Deus assim, ó, muito forte. Foi quando ele falou assim, Natan, eu permiti você viver tudo isso porque para onde eu quero te levar, tu não poderia ter vivido menos. Nossa. E das tuas feridas sairão cura. E quando ele falou isso, eu desabei, né? Nossa, eu desabei, chorei, me derramei aos pés dele. E falei assim... E ali eu tive uma certeza Sim. que ele era real. Tinha certeza ali. E eu falava, Jesus é real. Eu cheguei em casa falando para meus pais, mãe, pai, Jesus é real, Jesus é real. Só que 12 anos. Com 12 anos. Só que meus pais, com aquela fé que muitos da população brasileira... Teus pais já eram cristãos? Não, meus pais Católicos. ainda não são cristãos. Ah, E isso que é o mais... Por isso que eu disse que o Natan é um menino improvável. Porque eu não vim de uma família estruturada, eu não vim de um lar cristão. sim. E então, quando eu pude ouvir a voz de Deus e foi de uma forma audível, foi muito sobrenatural. E, tipo assim, eu acho que foi a única vez que eu ouvi a voz de Deus audível, assim, ó. De você ouvir e falar, que loucura. Ficar espantado. Sim, porque eu acredito assim, ó, claro que Deus ele fala de todas as formas, principalmente audível, né? Eu não Sim. vou limitar o poder de Deus, mas eu acredito, hoje, sendo cristão, eu acredito que Deus ele fala de dentro para fora. Sim. Até porque se você ouve ele de fora para dentro, é porque ele não está dentro. E de fato, eu não conhecia Cristo e de fato ele não estava dentro ainda de mim. Mas eu pude ouvir a voz dele e eu falei, que loucura. E aí, cheguei em casa, mãe, Jesus é real. Tudo isso com 12 anos. Com 12 anos. Não, calma que vai ficar mais doido ainda. Vai ficar mais doido ainda. Porque eu lembro que eu vi uma pregação da Camila Barros. E ela ligava um ponto no outro e eu falava, eu preciso saber da Bíblia como essa pessoa sabe. Que Eu massa. preciso ter essas revelações da parte de Cristo sobre a minha vida. E aí eu lembro que quando eu fiz 13 anos de idade,
eu li a Bíblia toda em 3 meses. Que legal, cara. Em 3 meses, 3 assim, meses. eu li. Se tu me perguntar, Nathan, tu entendeu? Eu não entendi nada. Foi mais disciplina do que, sabe? Foi mais a vontade de eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu lembro que, Mas esse exercício de disciplina é interessante, cara, porque eu também li a Bíblia inteira, só que não foi em 3 meses. sim, O Novo Testamento foi em 7 dias, sim, que eu tava de férias, e aí eu falei, terminei o Novo, falei, vou pro Antigo. O Antigo foi 6 meses. E há quem diga que, você não vai lembrar de nada, você não vai lembrar de muitos pontos. Mas o que acontece, e que é muito interessante, é que na medida que tu vai lendo, serve de alimento diário. sim, Eu lembro que estava na faculdade, indo para a faculdade no busão, pegava a Bíblia ali, Antigo Testamento, Salmos, lendo sim. Salmos. Nem lembro que eu li, mas para aquela semana serviu para mim suportar uma tentação, serviu para mim suportar uma prova, serviu de alimento, né? Sim, Então, é que nem comer, né? Você não lembra o que você comeu um mês é, atrás, mas te mas serviu, sustentou. sustentou, exatamente. Exato. Sim, Então, a Bíblia funciona da mesma maneira, né? Então, tem gente que se esconde atrás dessa desculpa. Eu não vou ler porque quando eu for ler vai ser para estudar. é. Porque se eu for ler corrido assim, não vou lembrar nada, então não vale, né? Ou então, muito adolescente falava assim pra mim, é que eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu assim, Ué. mas se você esperar pra ter vontade pra ler a Bíblia, você nunca vai ler a Bíblia. Sim, Sim. Porque é lendo a Bíblia que você tem vontade. sim. Então, com 13 anos, já tinha feito 13 anos, li a Bíblia inteira. 3 meses, eu lembro que eu sempre fui completamente apaixonado por esporte, em específico futebol. E aí, Torce pra que time? eu torço aqui de Santa Catarina, Avaí, mas eu torço muito por Vasco. O Vasco. Vasco. Nossa, o cara só. Sofredor desde pequeno. Hoje, atualmente eu tô sofrendo muito. Já fui vitorioso, né? Mas hoje em dia eu tô sofrendo muito. Tá. Mas é aquele negócio, né? É hereditário. Família. Se eu não fosse vascaíno, eu acho que hoje eu não moraria na minha casa. Entendi. Meu pai. Ah, Vascaíno roxo. livre de espontânea pressão. Exatamente. E eu lembro que a galera tava na escola, na educação física, jogando bola. Não, tem bola jogar bola. E eu ali com a Bíblia, não, preciso. E, enfim, isso com 13 anos de idade. Ó, uma curiosidade, com essa idade tão novo, tu lendo a Bíblia na escola, isso não te gerava uma certa vergonha, o povo te julgar em relação a tu estar fazendo algo que nenhuma criança dessa idade é comum fazer na escola? Assim, muitas pessoas, até hoje em dia, né, recebe, quando é dessa idade, recebe, porque eu como sendo líder de adolescente, muitos chegam até mim e falam assim, Nathan, os meninos estão me zoando lá na escola, falando, o crentezinho, Nossa, é normal. Primeira perseguição. a primeira pergunta ninguém começa esquece. ali, né? E comigo não foi diferente, comigo Sim. também eles falavam, só que quando você entende para aquilo que Deus te chamou. E quando você entende de fato o amor de Cristo por você, eu acho que nada que vem de fora tem a Nossa, capacidade de te atingir. abalar, né? Nada. Eu acredito que nada tem. Tanto é que eu recebia muito. Pô, agora virou cristão, agora virou crente. E aí sempre começa, né? Tu não pode fazer mais isso. Tu não pode fazer mais É aquilo. sinônimo de perfeição, né? Exatamente. Tem que ser. E então eu recebia muito, nossa, muito. Eu lembro que como eu jogava muito futebol, os meninos falavam assim, pô, Natan não vai mais jogar bola, porque não pode mais jogar bola. Sim. Sendo que o canal pra Não. chegar foi o futebol, né? Exato. Sendo que Exatamente. foi o canal para chegar foi o futebol. Daí eu falei, Exatamente. não, vocês estão muito enganados. E Mas isso aí é culpa de uma cultura que transmitiu exatamente. isso, né? É, Não pode jogar bola, não pode surfar, não pode... É que eu acho que isso vem de uma cultura que o povo interpretou de forma muito errada, nós ser o sal da terra, a luz do mundo. Sim. Nós temos que ser diferente. Sim. E daí interpretar no ser diferente em tudo que é externo. A vestimenta, nos esportes e não praticar, etc. Em vez de ser diferente no sal, no sabor, né? Sim, no interno, No né? interno. Aquilo que é interno. Naquilo que sim, não é visível ao olho nu, mas sim no conviver no dia a dia. Sim. Assim como tu falou que ficou espantado com aquele teu professor, que Não, via algo diferente admirável, nele. admirável isso, por quê? Porque tu viu isso num professor, né? Foi o início ali, né? O Espírito Santo usou aquele professor como pontapé inicial para tua fé. E para ele, eu fico pensando no posicionamento dele, talvez fosse algo muito simples, né? Mas se Sim. ele não tivesse feito, o Natan não teria sido alcançado ali, né? exatamente. E às vezes a gente desperdiça ou a gente acredita que coisas simples não vão fazer diferença. Pra que eu vou orar pra essa galera se, né? A gente se acostuma às vezes, né, com Sim. isso.
É, E hoje tu é professor, né? e hoje eu sou professor. Ó, o destino. Deus já vinha preparando o caminho É, desde o começo. você vai ser Tem assim. história ainda por vir aí, hein? Então, o que acontece é que muitas vezes, até hoje em dia, eu encontro pessoas e falo, pô, Nathan, tu orou por mim assim, de tal maneira. Não necessariamente eles congregam na mesma igreja que eu congrego, mas eles falam, pô, hoje eu sirvo a Cristo. E eu falo, uau, Massa, né? sabe? Através de uma oração. E foi a mesma coisa com o professor, né? Sim. Quando ele me viu que eu era líder, depois de um tempo, ele falou, meu Deus. Olha o impacto que pode gerar através de um De um posicionamento, posicionamento. através de você ser diferente, através de você ser sensível à voz do Espírito Santo e ser guiado por ele. Sim. Porque existe muito disso hoje em dia, né? Muitos jovens, até adultos, com vergonha, como você mesmo disse, né? Sim. De ser sensível à voz do Espírito Santo e obedecer. Obedecer. E até em atos pequenos, né? Como a gente tá falando, uma simples oração, né? Que não é simples, né? Mas o fato de tu fazer ela, né? Eu lembro que teve um ano que a gente foi fazer uma viagem missionária pro Sim, sul, na Cidade Cristal. A gente foi lá e eu tava caminhando com um grupo que foi designado para evangelizar um vilarejo pequenininho, próximo ali. A gente foi lá evangelizar e eu passei por uma senhora que era de uma comunidade pentecostal. E aí eu fui evangelizar ela, comecei a evangelizar ela. E, cara, ela falou pra mim, eu já sou cristã. Eu sou da igreja ali e tal, apontou a igreja que ela era. Aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer pra uma senhora que já é cristã, né? Eu falei, vou ler um texto da Bíblia aqui. Eu fui no Sermão do Monte, abri as bem-aventuranças e li. Cara, lendo ali as bem-aventuranças, pra mim, vou só ler aqui porque mal sabia que eu estava sendo direcionado pelo Espírito, né? ó, Porque na hora que eu tava lendo ali as bem-aventuranças, ela já tava chorando. Começou a chorar, chorar. E ela falou, isso aí foi a resposta de Deus pra minha vida. Simples, cara. Eu peguei uma Bíblia, abri pra uma senhorinha que eu já considerava cristã e pra mim ela não tinha necessidade de ser evangelizada, e li o versículo pra ela ali, as bem-aventuranças, ela se derramou em choro. Então, há uma responsabilidade muito grande na nossa sim, mão em pequenas atitudes que, se a gente deixar de lado, É a verdade. gente limita o agir de Deus, né? Com sim. certeza. Continuando, eu lembro que depois disso, a igreja trocou de lugar e aí entra uma parte muito importante sobre você estar inserido no corpo. Lembro que, como a igreja trocou de lugar, eu não tinha como ir, parei de congregar e assisti uma pregação ou outra ali pela internet. E aos poucos fui me afastando. Fui me afastando. Até quando eu vi completamente estava muito longe de Deus. E quando eu vi que eu estava completamente longe de Deus, eu entendi que, pô, a importância de congregar, a importância de estar inserido num ambiente com pessoas que de tu entender que tu faz parte do corpo de Cristo. E muita gente até fala, né? Eu eu sou de Deus, mas não é porque eu não vou na igreja que Deus me abandonou. Essas coisas assim eu ouço muito de quem, tipo, Aham. não aceita congregar, não aceita ser discipulado, não Sim. aceita. Famosos Na, na, desigrejados. na igreja tem muito defeito, né? Ou Exatamente. tem muito pecador. Tem lugar pra mais um, vem. Exatamente. Então, aí eu lembro que foi a fase que eu desviei, foi ali dos 14 aos 17 anos. Eu lembro que aos 17 anos, que eu tava numa festa, aos 16 anos, para 17 anos eu tava numa festa, segurando um copo de bebida na mão, e o Espírito Santo falou muito forte comigo, né? Ele falou assim, Nathan, você tá vivendo muito abaixo daquilo que eu sonhei pra ti. Nossa. Você sabe que seu lugar não é aqui, né? E naquele momento eu senti, sabe, eu sendo confrontado. E mesmo eu sendo confrontado naquele momento, eu fiquei pensativo uns 2, 3 minutos e voltei a fazer o que eu tava fazendo ali na festa e tal. E aí cheguei em casa, virava para um lado da cama, virava para o outro e ficava pensando, e o Espírito Santo me confrontando, e eu falava assim: "O que que tu quer de mim?" E o Senhor falava: "Eu quero que tu volte a ser quem tu era." Sabe?
E ali o Senhor me entregou. E ali eu voltei a ler a Bíblia, peguei a Bíblia e comecei lá, lendo lá o início de tudo em Gênesis, quando Adão, a Bíblia fala que Adão, o Senhor encontrava Adão todo final de tarde. Todo final de tarde, para quê? Porque o Senhor queria saber como é que foi o dia de Adão, porque o Senhor nos criou para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Sim. Sim, Ele é um Deus relacional, né? Exatamente. exatamente. Então, ele criou Adão para se relacionar. Eu quero saber como é que foi seu dia. Então, todo final de tarde, Deus ia lá e visitava Adão. Só que é, chegou a um certo ponto que, quando Adão pecou, que quando Deus foi visitar Adão, Adão já não estava no lugar da presença. E aí Deus fala: Adão, onde você está? Sabe? Porque ele não estava mais ali no lugar que ele costumava estar todos os dias. E aí o Senhor falou comigo: Natan, onde é que você está? Bah, forte. Sabe? Ali o Senhor estava me chamando de volta para a presença. E ali eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto e falei: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, mas eu não tenho força, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Depois disso, o meu melhor amigo, uma semana depois, o meu melhor amigo de infância veio a falecer. Nossa. E sabe, meu melhor amigo de infância faleceu, ele viveu a infância toda comigo, surfando, jogando futebol. A gente fez de tudo como qualquer criança normal. E aí eu lembro que eu tava no velório, eu olhava assim pro caixão e eu chorava por dois motivos. O primeiro motivo é que eu tinha perdido o meu melhor amigo de infância. O segundo motivo é porque eu nunca tinha falado de Jesus para ele. Nossa. E bateu aquela culpa em mim. Para onde será que ele foi? Será se ele tá no céu? Será se ele tá no inferno? E eu comecei, Senhor, para onde será que ele foi? Eu vivi uma vida inteira do lado dele e eu nunca falei daquilo que do amor verdadeiro, eu nunca falei daquele que me encontrou quando eu estava perdido. Eu nunca falei da verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Eu nunca falei disso para ele, ele vivia comigo. E eu falei, e eu comecei a me perguntar, por que que você não falou? E aí veio a parte, né? Por mais que eu sempre me posicionei, quando eu era cristão, eu sempre me posicionei, não ligava para os julgamentos, ao mesmo tempo eu tinha muita vergonha de falar para não gerar aquilo que já estava sendo construído sobre mim, sabe? Sim. Porque todo mundo já tá falando, ó, o cristão, ó, o crente. Então, para não gerar mais conflito, não gerar mais, talvez, apelidos, e eu deixava de falar. E eu tinha medo, muito medo que as pessoas se afastassem de mim por aquilo que eu acreditasse. E, e pelo fato de ser meu melhor amigo e de ele não conhecer a Cristo, eu sempre falava, eu não vou falar para ele porque pode ser que Ele se ele afaste. se Sim, afaste de sim. mim. E aí eu lembro que, olhando pro caixão, chorando muito, eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, mais nenhum amigo meu vai pro inferno. Se eles forem, vai ser por opção deles, não porque eu deixei de falar do evangelho. Que forte. E, e aí voltei a ouvir louvor e, sabe, ali durante os louvores o Senhor falava muito comigo, mesmo não congregando. E eu estava voltando aos poucos, o Senhor estava preparando meu coração. A palavra fala que Deus ele habita no meio dos louvores, né? Então, ali nos louvores, o Senhor ele me confrontava, eu chorava, eu me derramava, eu orava, eu clamava aos pés do Senhor. Eu falava, eu quero voltar, eu preciso voltar, mas eu não sei como. Deu mais uma semana, eu fui surfar. Muito mal eu estava, né? Porque era algo que eu fazia junto com o meu melhor amigo e ele já não estava mais ali. Eu olhava pro lado, ele não estava mais ali. E aí, de repente, apareceu o Gustavo, o baterista. E ele foi surfar juntamente com. Ele foi surfar e o pai dele tava lá, olhando ele Gustavo surfar. surfa também? Surfa. Quem, Gustavo? O O baterista, o baterista. namorado da Ellen. Ah, tá. E, e ali a gente surfando. Eu já conhecia ele do futebol, mas nunca tinha trocado uma ideia, não tinha intimidade com ele. Mas através do surf, eu criei essa intimidade com ele. E aí eu falei. E aí era num domingo. Aí eu saí da água junto com ele. O pai dele, o Rodrigo, falou assim: pô, a gente tem que ir mais cedo porque
o Gu toca bateria e aí a gente vai na igreja. Daí eu, pô, que da hora, vocês vão na igreja. Vocês vão em qual igreja? E eles congregavam no Bola de Neve. Aham. E aí eu falei assim, pô, que da hora, vocês vão na igreja. Dele assim, tu é cristão também? Eu assim, sou cristão, mas faz muito tempo que eu não vou na igreja. Por dentro tá falando, socorro, me Me ajuda. ajuda. É a oportunidade, eu vou me agarrar agora. E aí ali eu já vi que Deus já tava agindo. Daí ele me mandou mensagem, o Gu era muito tímido, muito tímido. Eu lembro que a gente ia no Calzone e eu tinha que pedir pra ele porque ele tinha medo de falar com a atendente. Não, hoje em dia, então, ele É, foi nossa, curado dessa timidez. foi, ele foi transformado. E aí, ele pegou meu número, me mandou mensagem, pô, o Gu gostou muito de ti, que tu possa se aproximar dele, vocês ser amigo. Legal. O pai dele. O pai dele, Ah. falou por ele, pra você ver o nível de Ô timidez. pai, manda mensagem pro amigo aí, ó. Fala que eu gostei dele. Exatamente. E aí eu fui se aproximando dele aos poucos, e até que ele fez o convite, quer ir com nós no culto? Sim, quero, claro, não sei o quê. E todo domingo ele iria lá na porta da minha casa, me Como? buscava Que e me legal. levava. Detalhe, a igreja que a gente ia era mais longe da outra que eu não conseguiria, que eu parei de ir porque eu não conseguia ir, Aham. porque tinha trocado de lugar e essa era mais longe ainda. E todo domingo Ia lá e pegava. ia lá e pegava. Que massa. E a partir dali, que foi em 2018, comecei a congregar em 2018, 2019, que minha vida foi aos poucos mudando. Aos poucos mudando. Eu um pouco constante ainda, né? Porque eu tava voltando. Processo de santificação, né? Exatamente. Só que eu tava nessa, um pouco pra lá, um pouco pra cá, um pouco pra lá, um pouco pra cá. Aí chega a pandemia. E aí na pandemia eu falava assim, eu não quero viver mais lá e nem aqui, eu quero viver somente... Sabe, eu falava assim, se for pra viver algo que seja completamente pra ti. Ou é 100% pra você, ou é 100% pro mundo. Não tem como ficar nessa. Sim. E eu lembro que eu abri a Bíblia e a Bíblia falava falava bem assim, ó, o Senhor vomita o morno, que Deus ele vomita o morno. E ali foi Apocalipse, né? ali foi uma paulada pra mim. Ali foi uma paulada pra mim. Falei assim, como assim? Padrão, né? E aí, Palavra que sempre pega quem tá em cima do muro. exato. E aí eu falei assim, não, então se for pra ser, é 100%. E ali foi 100%. E comecei a... Eu nunca tive, assim, de fato, um líder. Nunca. Nunca tive, sabe, um espelho de liderança. Sim. Quando eu congregava ali no Bola de Neve, nunca tive esse espelho, assim, de liderança. Então, mas a mãe do Gustavo, a Vivi, eu sempre conversei muito com ela. Nossa, ela é uma mulher de Deus, assim, ó. Eu até brinco, né? Eu falo pra todo mundo, né? Até falo pra ela, né? Todo mundo deveria ter 5 minutos de comunhão. Inclusive, você deveria chamar ela aqui. Legal. Todo mundo deveria ter 5 minutos de comunhão, assim, com ela, de conversa. Porque você sai totalmente, assim, diferente. Você é nítido da presença que ela carrega. Que legal. E É a que canta? é aqui canta, Isso. aqui ministra. E pelo fato de eu ter virado praticamente o irmão e da família do Gustavo, vivia na casa dele, ele na minha casa. Então eu sempre conversava com ela, com o Rodrigo. E ela sempre ministrava, falava, Natan isso, Natan aquilo. E muitas vezes eu ia conversar algo com ela para pedir um conselho, para falar, eu tô certo, né? Ela falou, não. Tá errado. E ela me quebrava. Repreendia. E ela, sabe, eu via que era Deus me quebrando no meio através das palavras dela. E eu falava assim, eu acho que ela tá meio doida. Tá exagerando. Dava uma semana, era exatamente tudo aquilo que ela tinha dito. Eu falava, meu Senhor. Então eu vi que, sabe, apesar de eu não ter uma estrutura familiar cristã, na minha casa, na igreja, eu encontrei uma família que me Sim. estruturasse, que me abraçasse. Que massa, cara. Hoje, liderando os adolescentes, eu faço muito isso, sabe? Eu tento abraçar eles e tento ser aquilo que talvez eles estão precisando, sabe? Sim. Muitas vezes muitos ali precisam só de um abraço. Sim. Muitas vezes muitos ali precisam só de vamos sair, vamos conversar. Do futebol, da comunhão, da galera. Exatamente. Aquilo além das quatro paredes de Além um da- culto, né? É porque a gente limita, né? A gente limita o agir de Deus
a um culto, né? A gente acredita que Há um Deus, dia da ele, semana. um dia da semana, o domingo, Deus vai agir. Mas não, cara, Deus, ele... E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Jesus curando mais na mesa do que dentro das sinagogas, né? Sim, Dentro dos templos, né? Na conversa, né? Que ele começa a tratar. Eu não tô falando de uma cura que ela é física, né? Mas uma cura do sim, interior, né? Sim. Os discípulos em si, próximo dele e tal. Então é assim que a gente, nesse processo de comunhão que a gente é curado, né? Que a gente é transformado. exatamente. E eu lembro que eu cheguei num determinado tempo que eu falei assim, Senhor, tá, agora sou 100% teu, eu e tu e eu. Mas assim, eu quero fazer alguma coisa pra ti. Não quero ficar parado só aqui no banco pegando um culto. E até porque eu lembro que eu lembro uma história muito engraçada de uma pregação que ele falou que Deus ele não nos chamou pra ser um cristão de banco, né? Se fosse pra ser um cristão de banco, a gente iria congregar na praça, que tem bastante banco. Daí eu falei assim, realmente, eu não quero ficar só no banco, eu quero te servir, eu quero, sabe, fazer algo Sim. relevante pro reino. E e ali eu falei assim, Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu te dou. Tudo que eu tenho é meu. Mas o que que eu tinha? Eu era um adolescente entrando ali na juventude, da juventude indo pra virando um adulto. Daí eu falei assim, o que que eu tenho? Um tênis da hora, um casaco, um moletom. É isso que eu tenho pra te oferecer, porque é tudo que eu tenho. Eu lembro que eu fui num culto e o pastor falou assim, jovem, o que você tem de mais importante é a juventude. Nossa. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu me ajoelhei, Senhor, se tudo que eu tenho de mais importante é a minha juventude, então pega. Eu te entrego ela aqui. E ali eu entreguei a minha juventude a Cristo. Nossa, pior que isso é algo de muito valor, porque tem muita gente que faz questão de jogar fora a juventude. E É. E pensando que pensando no que. futuro, não. É só um período, Depois eu volto. depois eu volto. Então, aí eu falei, Senhor, então toma a minha juventude. E só que eu entendi que para entregar minha juventude para o Senhor, eu iria precisar renunciar a muitas coisas. Sim. Imagina. Porque não existe entrega sem renúncia. Como é que você vai entregar algo sem renunciar? Não tem Não como. tem como. E aí eu falei assim, então, Senhor, a partir de hoje eu tô renunciando isso e aquilo. Eu fui, sabe, eu não aconselho ninguém, mas eu fui muito radical. Eu sei que Deus, ele trabalha De maneira progressiva, né? exatamente, e cada um tem seu tempo, mas eu fui muito radical. Música do mundo não me interessa mais. Meninas, já, sabe? Amizades, algo que pega muito, que eu falava assim, nah, amizade vai me influenciar. Influenciando. Nah, Eu que vou mudar ele. eu que vou Vou mudar. ganhar todo mundo pra Eu Jesus. fico desigual, né? É igual o namoro evangelístico, É, sabe? claro, claro. Vou ganhar Não, essa mas a alma pra amizade Jesus. a amizade é Cara, influencia demais. Pra demais. caramba. Eu falava assim, não, eu não vou ser influenciado. Quando eu vi, eu já tava fazendo a mesma coisa que eu falei. Natan, acorda. Tu é transformado pelo eu, ambiente que tu sim, tá, né? eu acho que, tipo assim, tu tem uma roda de amigos. Chega uma pessoa que é desviada, aí sim, ali é um local propício aquela pessoa ser influenciada Exatamente. por Agora, ti. Agora, tu sozinho, cristão, no meio de uma roda de amigos, só se tu for Ainda, Billy Graham. assim como eu acho que não, ainda, mas o que que eu acho? Ainda mais o que é, por exemplo, eu que tava ali me reestruturando, Sim, sim. recomeçando. sim, Pô, Tinha acabado de você, voltar, né? você vai ser muito influenciado Sim. pelo ambiente que você está. Muito demais. É. E já vi muita gente declarar que, poxa, queria evangelizar uma roda de amigo, foi lá pra roda de amigo, foi envergonhado, não conseguiu defender a fé e no fim tava sentando junto com a galera, fazendo as mesmas sentando coisas. na roda dos escarnecedores. É isso aí. E, e aí eu vi, eu não preciso me afastar. Aí eu comecei a me afastar. Aí eles me convidavam e falavam, não, tô tranquilo. Aí depois de um tempo eles pararam até de convidar, né? Daí eu falei, valeu, senhor. E depois disso, que eles me encontravam na rua, eles falavam, pô, Nathan, e aí, quanto tempo? Vamos marcar vamos marcar, vamos marcar. Porque uma coisa que eu falo é, você não precisa parar de ser amigo deles, Não, não. entendeu? Na verdade, você continua, encontra eles, cumprimenta, Sim. tudo certo. Só que eu vi que eu precisava me afastar, pelo menos por um determinado tempo, até me afirmar de vez Sim. em Cristo. E, e aí tá, continuei minha caminhada e aí eu falava assim, eu quero fazer algo. Até que o pessoal me chamou assim, tu queria fazer parte
aqui da liderança dos teens, que era cuidando dos adolescentes, Isso no bola? isso no Bola de Neve. Daí eu falei, eu vou orar a respeito. Deus Isso tu tinha quantos anos? Isso eu tinha 18, 19 anos. 19 Já anos. começou cedo É, pra trabalhar. 19 anos para 20. E, e ali começou tudo, né? Começou a minha jornada com os adolescentes, Ministério daí. o ministério. Depois de tanto tempo assim, Deus me forjando, me preparando, ali realmente começou. Eu lembro que até a minha primeira vez que eu fui dar uma palavra para eles, nossa, eu falei, eu não vou dar conta. Minha mão suava, minha perna tremia, minha barriga doía. Falei, ixi, eu não vou conseguir Esqueceu não. tudo que preparou. E que o diabo é bom e Deus é ruim. E Ia trocou trocando tudo. Achou que ia falar meia hora, falou 5 minutos, acabou as palavras. Sabe aquela oração da madrugada que tu troca tudo? Antes de dormir. E eu falei assim... eu saí dali, eu falei frustrado, né? Aham. Eu não pra pregar eu não, Não assim, sirvo. não sirvo. Pra boas-vindas, plaquinha segurando. Tá tudo bem. Eu quero ser o crente do banco agora. Volta. E, enfim, depois de um tempo ali congregando, o Senhor, ele foi falando ao meu coração e eu vi que meu ciclo estava se encerrando ali no bola. E, cara, muito grato, com o coração muito grato por tudo que eu aprendi, por muitas palavras que eu ouvi, sabe? Que eu vi que era Deus falando Aham. através do pastor sobre a minha vida. Lembro até que o pastor ele entregou um sonho que ele teve para mim, dizendo que ele estava numa roda de pastores e que Jesus ele vinha e sabe o sorteio da Copa do Mundo, que vai lá e pega uma bola, Aham, então, aham. Brasil. Aham. Então era tipo isso, Deus entregava um papelzinho para todo mundo abria e cada papelzinho falava alguma coisa. Aham. E aí um pastor abria, felicidade, outro abria. E aí a hora que o pastor alemão, ele abriu, tava esporte. E aí, na hora, ele disse que Deus mandou me entregar esse sonho. Falou, Natan, Deus mandou falar sobre esse sonho e esporte. Eu não sei o que Deus quer fazer na tua vida através do esporte, mas eu creio que alguma coisa Ele irá fazer. Que legal. E eu, amém, eu recebo. Você vê, né? No futebol, na oração lá, Deus falou contigo. Exatamente. O amigo do surf te levou pra igreja. Exatamente. Então já tinha Então indícios, foi né? tudo através do esporte. Tava predestinado. E eu lembro que eu numa célula, chega um menino, um Henry, ele tinha 11 anos, chega assim do meu lado, me cutuca. Ô, bem que eu poderia saber a Bíblia como tu, né? Que massa. Daí eu assim, tu quer saber da Bíblia? Tu quer conhecer a Bíblia? Assim, quero muito. Quero saber igual tu. Tu me ensina? Daí eu assim, eu até te ensino. Mas a regra é, tu precisa saber mais do que eu. Que Daí ele massa. assim, não, fechou então, eu vou falar com a minha mãe, me passa o teu número, aí ele pegou meu número, eu vou falar com a minha mãe, e uma vez por semana tu vai lá na minha casa, a gente faz um estudo, e eu vou aprender igual tu sabe que eu quero pregar pra Deus, Que legal. eu quero pregar pras pessoas. Deu assim, não, fechou então. Só que eu achei que, né, ia dar 1 mês, 2 meses, só deu tempo de eu chegar em casa da célula, mensagem dele. Minha mãe liberou, aqui ó, sexta-feira, semana que vem, a gente vai fazer aqui um estudo bíblico, eu e você. E eu falei, não, fechou. Chegou na sexta-feira, eu lembro que eu tinha umas 3 Bíblias em casa. Uma eu nunca tinha abrido, a outra era que eu usava e eu tinha uma de estudo. E essa que eu nunca tinha abrido, eu lembro que eu estava saindo de casa, Deus falou assim, pega essa Bíblia. Eu disse, ué, mas por quê? Eu fiquei olhando para a Bíblia e o Espírito Santo, pega ela, leva ela. Eu disse, mas por quê? Leva ela. Levei. Cheguei na casa dele, deixei a Bíblia de lado. A gente começou a fazer o estudo. E a gente fazendo o estudo da palavra. No final do estudo, né? Ele falou assim, pô, acredita que minha Bíblia tá velhinha e eu pedi pra minha mãe pra ela comprar uma nova pra mim. Eu olhei pra Bíblia e falei, entendi, senhor. É tua. Daí eu falei assim,
isso aqui foi Jesus que mandou te entregar, cara. E entreguei pra ele. Cara, eu nunca vi algo tão lindo assim, ó, de uma forma tão espontânea. Ele me abraçou assim, meu Deus, eu ganhei uma Bíblia. Que Ele me massa, abraçava cara. assim, ó, como se tivesse ganhado o PS5. Meu Deus, eu ganhei uma Bíblia e me abraça, valeu, valeu. Aí ele chegou, mãe, abriu a porta do quarto dele. Eu ganhei uma Bíblia do Natan. E a mãe dele vem e mostra. Ela ia acabar de fazer o pedido. Ela ia comprar a Bíblia igualzinha no Mercado Livre. Igualzinha. Nossa. Igualzinha. Que massa, cara. E esse menino, os pais dele se converteram por causa dele. Tu vê. É uma porta, né? É uma porta. Os adolescentes jovens é uma porta pra família inteira, né, cara? Sim. Aqueles que nunca ouviram a palavra. E aí a gente começou esse estudo. Aí ele foi lá, ô, isso tá muito bom, cara. E só eu tô sabendo disso? Não, eu preciso chamar meus amigos. Posso? Assim, deve? E ele chamou mais 4 amigos. Os 4 que iniciaram tudo. O Israel, o Henry, o Israel, o Mateus, o Teus, que é irmão do Gustavo, Aham. filho da Vivi. O Yuri e o Bruno. Esses foram os pioneiros, né? Os que iniciaram. Começou. E toda sexta-feira a gente ia numa casa diferente. A gente fazia um estudo em uma casa diferente. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Que E com o massa. tempo foi, sabe, crescendo aos poucos. Muito, sabe? Orgânico, né? Exatamente. Sem esforço nenhum, sabe? Só Cristo agindo. Isso é E eu lembro maravilhoso. que eu falava assim, quando eu sentei na mesa, eu falei assim, Senhor, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Eu não sabia por onde começar. E só que antes de ir no primeiro estudo com todo mundo junto, eu tava lendo a Bíblia e o Senhor me levou lá em Apocalipse 10:10, que fala, né, do anjo, e do livrinho, que o anjo manda ele engolir o livro, e aí quando ele mastiga esse livro e engole, na boca era doce como mel, mas quando descia pro estômago, ele era amargo, sabe? Aham. E ali o Senhor me falou, olha, eu tô te chamando para isso, para ministrar a palavra para eles. Mas lembre que ao ministrar vai ser doce, vai ser muito bom. Só que ao digerir vai ser a forma que você vive aquilo que você fala. Não vai ser fácil, vai descer amargo. É a renúncia, né? É a parte da renúncia. E ali eu comecei, só que eu sentei assim e eu falei, Senhor, eu não quero que seja, sabe, de uma forma totalmente, Senhor meu Deus, poderoso Deus. Formalidade, né? Exatamente, porque, pô, todo mundo aqui foi adolescente um dia. Sim. É muito chato você chegar no lugar e falar, o É. que vai ser hoje? A mesma coisa de Mesma sempre. coisa, Vamos né? sentar, vamos ouvir, e vamos embora. Uma missa, né? Muito Exatamente. chato, cara. E eu falei assim, eu não quero isso. E ali eu comecei, a gente fazia dinâmica, brincadeira, Legal, caça-tesouro. Eu lembro que uma vez era a época da Copa, e aí tinha aquela álbum de figurinha. E eles estavam fissurados na figurinha. Fiz um caça-tesouro com a figurinha, né? E aí, só que eles não sabiam que o tesouro era a figurinha. Nossa. Eles não sabiam. E aí, o tesouro final. E eu escondi dentro da Bíblia. O tesouro final, eles acharam, olharam. Uma Bíblia. Ai. Uhul! Ganhei! Uma Bíblia. Eu assim, é isso. Porque eu quero que vocês entendam o quê? Que o nosso maior tesouro é a Escritura. Eita, que massa. glória. Sabe? aí. O nosso maior tesouro é a Escritura. Foi nos deixado como herança. A palavra de Deus, tudo muda, menos a palavra do Senhor. É o nosso maior massa. tesouro. Deus assim, sabe? Compreendendo, mas desanimado. Não, agora pode abrir a Bíblia. Eles abriram a Bíblia. Meu Deus, figurinha da Copa! Tava ali. Pá, que tesouro! Veio duplo. Então, através dessas coisas, eu fui criando uma conexão com eles. Sim. Porque nunca era a mesma coisa. E eu lembro que chegou ali uns 12, 13 meninos. E eu lembro que a gente começou, que a gente só fazia, a gente lia a palavra, eles anotavam o que entendiam, anotavam mais coisas além do que entendiam. E assim, eu lembro que eu nunca forcei eles a nada, mas eu sempre incentivava eles a fazer tudo desde cedo. Sim. Se vocês perceberem, vocês vão ver que eles sempre saem orando um pelos outros. Sim. Sim.
isso é muito natural porque eu sempre incentivei eles desde o início a fazer isso. Orando. Eu chegava e essa estratégia eu uso até agora na escola, sendo professor, né? Porque se você chega pra algum adolescente e você fala, "Ô, ora aí pra nós", eles vão falar, não, não, não. Porque eles vão ter vergonha. Sim. Vão. Mas aí se você se inclui, você... Vamos dar a mão, ó, vamos fazer uma oração. Eu começo, quem termina? Sim. Aí o outro fala, tá, eu termino então. Tá, então vai eu, depois você, Sim. e ele termina. E foi assim. E a gente dava as mãos assim, na rodinha, sentado. Eu assim, quem começa? Daí todo mundo queria começar, queria ser o primeiro, porque chegava no último, eles falavam que já não tinha mais palavra pra falar. Porque eles falavam, ele roubou o que eu ia falar. Ele roubou o que eu ia falar. A mesma oração do meu amigo, Dele amém. assim, o Natan tem que ser o último, porque ele tem mais palavra. Então, foi Mas é um estímulo muito importante, cara, porque se cumpre uma palavra de Tiago, né? Orar uns pelos uns outros, pelos sim. outros. para que sejam Verdade. sarados E e aí, curados. sim, e aí a gente só... Se você vê, eles ainda têm guardado 2, 3 livrinhos com muita coisa anotada. Muita Legal. coisa anotada. A gente fazia plano de leitura bíblica e a gente lia junto. E eu me cansei de ler várias vezes os 4 evangelhos, né? Aham. Eles amam os 4 evangelhos. Ah, vamos ler de novo, mas de novo, de novo. Evangelho Aí, ah, não, de novo, vamos ler de novo. Evangelho e as cartas paulinas, né? E aí, depois que eu li, até algo que eu comentei no início foi que Deus, ele habita no meio dos louvores. Eu falei assim, a gente precisa fazer um momento de Sim. oração e de louvor. E aí, através do YouTube, na TV, ninguém sabia cantar, ninguém sabia Não tinha tocar. instrumento. Assim, vamos fazer o que pra ouvir? Vamos botar no YouTube. Pronto. Botava na TV, no YouTube. E aí eu lembro num dia específico que eu vi o céu descer, que era sempre no quarto de algum dos adolescentes, né? Eu vi o céu descer de uma forma extraordinária. Que legal. Que eu, sabe, eu tava ali, botei uma música, aí, tipo, quando tava quase terminando, eu ia lá, colocava outra, só que, sabe, você coloca um vídeo, uma música no YouTube, dá 2 minutos, iFood. Eu ia perguntar isso, e a propaganda? Exatamente. E aí eu ficava ali com o controle na mão, né? Um olho fechado e outro aberto assim. Vamos mutar a TV? E aí, eu lembro que um dia a gente orando, nossa, a presença do Espírito Santo assim nos tocando. E eu peguei o controle assim, meu Deus, a propaganda, pega o controle, eu preocupado. Quando de repente o Espírito Santo fala, para de se preocupar com essas coisas. Simplesmente aproveita, desfrute daquilo que eu tô proporcionando para vocês. Que legal. E eu vi os adolescentes ali que começaram de joelhos, clamando a Cristo, Que legal. sabe? Ele saiu, abriu a porta do quarto, ia na sacada, levantava as mãos e falava, Senhor, a gente entrega a nossa juventude para ti, a nossa adolescência, Que tudo massa. teu. E quando eu olhei aquilo ali, cara, eu só chorava, eu não sabia como reagir, sabe? Eu falava, Senhor, é tudo para ti, é tudo para ti. E o céu desceu de uma maneira extraordinária. E no quarto, muitos meninos foram batizados pelo Espírito Santo. E aí a Coisa gente... linda. E aí os pais até falavam assim, né? Porque era geralmente na casa do teu, no segundo andar. E os quartos dele era bem em cima e os meninos pulavam e os meninos louvavam. E algo que eu sempre fazia era... Sempre quando eu ia orar, ficava de joelho primeiro. E eles sempre olhavam eu de joelho, né? Só que eles nunca ficavam. Só que de tanto eles olhar, eu ficar de joelho, chegou um dia que eu... Vamos orar agora, vamos fazer um momento de oração. Quando eu vi, eles já estavam tudo de joelho. Você tá todo mundo orando. Eu falei, é o poder da influência, né? De Eu ser falei, o exemplo. também. de seu exemplo, exatamente. Falei, nossa, é exatamente isso. Que legal. E, ô Natan, pra ti, qual que é o maior desafio para trabalhar com adolescentes? Cara, Hoje. boa pergunta. Assim, não vou falar que não existe desafio, porque existe muitos desafios, né? Um dos maiores desafios, que não é só com adolescente, né? Mas é para quem está ali no ministério, são as guerras, né? Isso é normal. Mas, assim, o maior desafio com adolescente, eu digo que muitas vezes não é nem com o adolescente em si, mas com os pais, Sim. sabe? Muitas vezes
os adolescentes estão totalmente entregues, mas pelo fato de não ser de uma família cristã, os pais chegam assim e falam, não, você não vai mais. Nossa. Não, não quero que você vá mais. E, tipo, essa é a parte que me dói mais, essa é a parte mais difícil. Porque muitas vezes eu tenho que primeiro ministrar o coração dos pais para depois ministrar o coração dos filhos. E eu lembro uma vez que teve um adolescente que o pai não queria que ele simplesmente, não, que pastor é ladrão, igreja é isso, lavagem cerebral e blá, blá. Não, não quero. E ele chegou para mim e falou, eu amo a Deus, eu não quero parar de ir, mas meu pai não deixa. Daí eu olhei pra ele, isso dói, ele chorando assim, ó, no meu olho, falou, Nathan, dói muito, muito, muito. Cara, ali na frente dele, eu tava chorando e por dentro eu tava despedaçado, assim, ó. Imagina. Porque é um mover do inimigo isso aí, né? Ele vai no Exatamente. Sim. ponto fraco da família ali. Eu acho que pra muita gente que passa por um processo de conversão, uma das coisas mais impactantes é a família. É a família. E também tem a parte que a adolescência, adolescente vem de adoecer. Todas as doenças cognitivas que eles são geradas vem tudo através da adolescência, sabe? Os Porque tem traumas também, né? os traumas, Sim. tem os hormônios, envolve muitas coisas. Então, existe essa parte de, às vezes, tem muitos que estão bem, tem muitos que não estão bem, e tem, tipo, você tem que saber lidar, sabe? Você tem que ser paciente. Sim. Então, essa parte pega muito também. É um desafio muito grande. Mas, como eu sempre disse, né? Você precisa parar, pensar e falar. Se você fosse um adolescente, como você queria ser discipulado? Como eu disse, eu nunca tive um exemplo assim de líder, de uau, esse é meu líder. Sabe? Sempre estive muito perto dos meus pastores. Fui ter um exemplo de líder depois que eu troquei, saí do Bola de Neve e fui para Missão Vida. Aí sim, passei a ter um líder, passei a entender o que é um discipulado. Aham. Então, a partir dali, eu comecei a entender a importância do discipulado, da liderança. E. E não o discipulado por si só, né? Porque tem uma Não! galera que bota ali o discipulado porque tu veio numa linha dizendo o seguinte, olha, eu não tinha essas pessoas em quem eu pudesse me espelhar. E aí o discipulado vem junto com pessoas dos quais tu pode se espelhar, né? Tu pode olhar e ver Cristo nelas, né? Porque às vezes as pessoas reduzem a questão do discipulado a uma meia horinha de livrinho ou uns 7/4 ou 7/3 que você acompanha ali, aprende algumas coisas relacionadas à lei, mas não envolve nada com comunhão, né? Você não tem essa questão de comunhão, em se espelhar em alguém, né? Sim. Então tem essa questão. Meus discipulados, com alguns assim a gente sai, toma um café, Sim. sabe? Eu geralmente faço, além do coletivo, eu faço individual com eles, mas muitos através do esporte. Sim. E aí foi engraçado porque lembra do sonho que eu disse do meu pastor, que ele tinha dito que viu esportes, Deus mandou eu entregar. Lembro que alguém tinha me dito, Nathan, vamos jogar um basquete hoje? Daí eu falei, bora, bora. Aí, Joga tudo, hein? É, que isso. Meu Deus, cara. Multifunções. foi o que, Vôlei também? foi exatamente o que a guria disse, né? É. A guria que tava do lado falou assim, pô, mas tu faz tudo? Tu surfa, joga bola, joga futevôlei, basquete, Ministério do basquete. É. E aí foi onde Deus ele falou comigo. Sim. Ele falou que, sabe, eu sempre tive muita facilidade com qualquer esporte. A facilidade de aprendizagem com qualquer esporte. Com esporte eu tinha muita facilidade. Aham. E eu sempre achava que, pô, é porque Deus quis assim. Mas eu entendi que ele me deu essa facilidade porque através do esporte eu me conectaria com os Seja uma adolescentes. ferramenta pra ti, né? E aí se encaixou com o sonho. Que legal. E aí, quando eu vi ali, eu olhei assim, de cima ali, os adolescentes e falava, pô, aquele ali surfa, aquele anda de skate, aquele joga basquete, Que aquele legal. futebol. E nunca achou que pudesse influenciar sendo um atleta cristão? Como assim? Talvez entrar no ramo de atleta? Não mais esse ramo de estar cuidando de pessoas envolvidas com o esporte, Profissionalmente? profissionalmente? Sabe, quando eu... Joga bem?
Parece que joga. Dizem que sim, né? Não, mas quando... Eu vi uma foto tua lá no eu Garopaba, vi no uma- governo uma Garopaba. bicicleta lá É. pelo menos na foto o lance tava bonito. Não, mas é que chegou um determinado tempo que eu já tinha convicção daquilo que Deus tinha me chamado, que era para estar liderando os adolescentes. E lembra que eu disse que lá no início o Senhor falou para mim que de minhas feridas sairão muita cura? Muitos adolescentes passam hoje em dia muita coisa que eu passei. Sim. E através desse discipulado, através do esporte, eu consigo ajudar eles. Por exemplo, um dos meninos que joga basquete. Aí eles não estão bem. E eles não compartilham com os pais. Eles falam, pô, Nathan, não tô bem, não tô legal e tal. Bora jogar um basquete? Bora jogar um basquete. E enquanto a gente joga basquete, Já conversa, né? já conversa, existe É porque discipulado. é preciso olhar para isso, né? Que um adolescente ele vai se abrir naquele momento ali de comunhão, de estar fazendo algum esporte, ou a gente limita muito a ideia do pessoal mais velho, né? O pessoal mais velho vai tomar um café, vai conversar sobre algum assunto e beleza, né? E aí não dá para incluir isso na galera mais jovem, né? Principalmente nos Exatamente. adolescentes. E às vezes também É uma até ferramenta. E às vezes também até por ser um pessoal mais velho, normalmente quando tem uma diferença muito grande de faixa etária de idade, as pessoas não têm coragem de se abrir tanto. Sim. Talvez por não entender que a pessoa não tá passando por aquela tá passando, ou tá vivendo algo similar. Sim. Resumindo de uma forma geral, a gente estava com uns 12, 13 meninos e as mães das meninas, pô, Nathan, queria que minha filha participasse disso. Eu vejo lá, acompanho, tá muito legal. E as mães dos meninos compartilhavam com as mães das meninas. Daí eu falei assim, pô, eu até queria muito que elas participassem, mas tem só eu de líder. E, sabe, vai ser diferente. Ah, entendi. Vai ser diferente o tratamento que eu tenho com Fazer eles. algo mais voltado pros meninos. Exatamente. E eu falei, não, mas vamos orar e para ver se Deus coloca alguma menina, né? E Deus foi lá, eu orando, Deus foi lá e falou, a Ellen, que é minha prima, né? A Ellen e a Bruna. E aí, A Bruna foi minha aluna. foi sua aluna? E aí, com as duas, eu dei o start, sentei com elas, conversei, mostrei, ó, essa é a minha visão. Legal. Isso já Orem, na missão, né? isso já na missão. Eu falei, orem, veja o que Deus fala a respeito. E, e aconteceu. Começou a vir menina, e foi vindo meninas, e meninas, e meninas, e meninas. Quando foi ver, a gente já não conseguia mais sentar em roda. E a gente já não fazia mais nas casas, porque as casas não suportavam mais. Sim. Tinha muita gente. As mães falavam, não, tá tranquilo, pode vir fazer aqui, tá tranquilo. Mas eu sabia que não tava tranquilo. Incomodar muita gente. Sabia que não tava tranquilo. E aconteceu que o pastor Davi, não, faz aqui na igreja, pega a chave, sempre, sabe, incentivando. E aí a gente começou a fazer na igreja, rodinha, quando foi crescendo até começar a ser culto. Sim. Passou a ser culto. E a gente tem vivido cada experiência com Deus Legal. extraordinária. Pô, culto das nações, eu olhava lá assim, ó, os adolescentes pulando, sabe, eles ali totalmente entregue. Pô, era carnaval, cara. Sim. Sabe, muitos ali não tem uma família cristã. E tava ali, né? Os pais, Eu enquanto conheço tava... alguns, eu vi alguns ali que eu sei que a família não é cristã Sim, e tava lá. e eu ficava pensando Fiquei ali de cara comigo, os pais estão no carnaval e os filhos estão aqui Estão- adorando o Senhor. Eu falava, é muito de Deus isso. Sim, e eu não é puxando teu saco de maneira alguma, mas eu nunca vi em nenhuma igreja os adolescentes tão entregues como são ali. Sim. Até no sentido de orar, de pegar, assim, ser encorajado a orar por uma pessoa, né? Eu fui a alguns cultos ali, e os cultos que eu fui ali, alunos meus chegavam ali, prof, posso orar por ti? Colocava a mão e começavam a orar, e vários. Então é realmente um trabalho bem movido pelo Espírito, né? Sim. Dá pra ver que o Espírito Santo move essa galera a orar, fazer, enfim. Uma coisa que foi gerada muito em mim foi a dor de Deus pelos perdidos. E é algo que eu tenho passado muito para eles. Tenho passado muito isso para eles, ó, a dor de Deus pelos perdidos.
E, e aí eu lembro que a gente saía para evangelizar. E sabe, os testemunhos que foram gerados através do evangelismo. Eu falava, uau, Senhor, é isso, é Cara, isso, evangelismo é muito forte, né, cara? é isso. Parece que é uma via de mão dupla, né? Você vai fazer a obra, você vai Sim. evangelizar, E você sai. você sai cheio, cara, transbordando. Sim, Evangelizado junto. É evangelizado junto, cara. porque eu lembro que no início os meninos falavam assim, não, a gente ia de 2 em 2, assim, nunca chegava em multidão, né? Aham. E a gente ia de 2 em 2, assim, daí eles assim, todo mundo vai uma vezinha com o Natan, porque o Natan faz, a gente vê e depois... Só que no início ninguém queria ir porque tava todo mundo com vergonha. É. E como que as pessoas vão reagir, vão rir da nossa cara e vai ser assim, vai Romanos ser assado. 1,16. Exatamente. E aí eles foram indo, aí eles iam a primeira vez. A primeira vez eles oravam pela pessoa. E a primeira vez eu lembro que quando eles foram sozinhos, que eu fiquei só de longe observando, eles falaram que tava conversando com o cara falou assim: pô, eu vim pra cá porque eu vim conversar com Deus, porque briguei com a minha família, briguei com a minha mulher. E tal. Ele assim quebrou o pau lá em casa e eu vim pra cá e eu falei: Senhor, fala comigo, senão eu vou desistir. Nossa. E vocês dois meninos de 12 anos apareceram, falaram comigo, começaram a orar por mim e através de vocês eu vi o amor de Deus sobre Que a minha legal, vida, os cara. meninos me contando, Aham. né? E aí, na segunda vez, os meninos assim, vamos de novo, Vamos de novo, vamos de é novo. assim, ó. E eu quero ir de novo, sabe? Aham. Porque é muito gratificante quando a gente vê os frutos sendo gerados, sabe? Muda a visão de Muda, evangelismo, né? muda. Tem um outro ponto também que é interessante, que prende as pessoas de evangelizar, que é o fato do medo de não conseguir responder alguma pergunta. Já vi muito disso. E aí a galera acha que tem que saber tudo, tem que saber tudo, se a pessoa perguntar, aí desenvolve esse medo, né? Sim, E quando na verdade, cara, quando alguém pergunta alguma coisa pra ti, tu fala, não sei. Tu transborda humildade ali pra pessoa, né? Sou humilde pra dizer, sim. não sei, eu não Eu, sei. eu, eu falava muito isso pros adolescentes aí, porque você sabe que como é adolescente, né? Eles vêm com 1000 perguntas e eu sempre incentivava, pergunta, vai perguntando, vai perguntando. Incentivava eles a perguntar, né? Sim. Porque, pô, só tem como eles saber, assim como os discípulos só tiveram como ter resposta quando perguntar. Sim. Pergunta. E eles perguntar. Só que tinha pergunta que eles faziam que eu falava, Senhor, como que ele O formulou mar isso? morto é salgado ou é doce? Adão tinha umbigo ou não tinha? Aí eu falei assim, como? Eu falava assim, cara, eu não sei. Realmente, eu não sei como te responder. Mas assim, eu vou atrás dessa resposta e a gente vai descobrir junto. Tá, mas Adão tinha umbigo ou não? Deus fez primeiro o ovo ou a galinha? Galinha, né, cara? Óbvio. Com certeza. E então eles têm muito dessa curiosidade Sim. de perguntar. Então foi algo que eu falava, vai perguntando, pergunta, tudo que você tiver de pergunta. E eles gravam tudo, né? Eles gravam tudo. Por mais que às vezes eu me esqueça, eles falam, pô, lembra que tu disse isso e Não, aquilo? eles gravam. Eu falo, caraca, eu não lembro. A memória ali, o HD tá limpo. Tá limpinho, né? Tá Qualquer rodando coisa que lisinho. Não tem entra trabalho, não Pasta tem... térmica tá novinha. Zero, SSD tá voando. É só estudar. Não precisa se preocupar. Mas que interessante, cara, que legal. E aí agora tá vindo uma nova geração, né? Sim, uma nova geração. Alguns alunos seus também ali, o Luiz Gustavo. Sim, o tem Luca. uma galerinha ali, tem uns 4 Tu ali. não acha que é difícil trabalhar a parte emocional da galera hoje em dia? Muita gente sofrendo com ansiedade ou coisa similar? Eu acho que quando a gente primeiro trata a identidade de cada um, essa parte emocional, ela fica muito fácil de ser tratada, Sim, sabe? O nosso propósito, o nosso objetivo é, claro, apresentar Cristo. Depois que a gente conhece a Cristo, a gente precisa saber quem nós somos em Cristo. E quando a gente trata essa parte de identidade sobre cada um, sobre cada eles, você vê que eles começam a não ligar para mais nada, sabe? Vai O curando, né? emocional é curado Vai junto. curando. Sabe? Então muitos chegam para mim e falam assim, muitos também têm dúvidas e falam assim, pô, Natan, será que é errado? Porque eu tô tendo dúvida aqui, será se realmente Deus existe? Porque assim, sabe, eu sei que ele existe, mas e se não existir? Uhum.
Por que que ele não fala agora aqui, né? Não desce E aqui, né? eles ficam se culpando, né? Pô, eu me sinto muito culpado por esse pensamento. Não se Sim. culpa, todo mundo tem esse pensamento e é super normal. E tem aquela questão do limite também, né? O que é certo e o que é errado. Até onde eu posso ir. Isso aqui é pecado? Isso aqui não é pecado? Isso é pecado? E eles vão alimentando isso, né? Eu também sou professor Sim, e teve uma vez em sala de aula que o assunto... O pessoal estava fazendo atividade do livro, eu estava conferindo se eles estavam fazendo atividade. E aí 2 alunos me chamaram lá atrás, 3 alunos do fundão, e perguntaram, prof, é pecado isso? É pecado aquilo? Aí um já me interviu, nem deixou eu responder, não, isso aí não é pecado por causa disso ou daquilo e tal e tal. E aí eu respondi pra eles que vai muito mais além daquilo que é certo ou errado, mas de um relacionamento, né? Porque na medida que tu se aproxima da pessoa, tu vai conhecer ela sim. Acho e que entender o que é errado, o que ela aprova e o que ela reprova, né? Acho que a melhor resposta para quando alguém perguntar isso é pecado ou aquilo é pecado é dizer, pergunta pro Espírito Santo. É. Se aproxima dele que tu vai entender, né? Porque para ele responder, tu só Sim. vai ter que se aproximar dele. Eu gosto muito do exemplo de um casal, né? Tu casa com a pessoa e tu vai entender o que ela gosta, o que ela não gosta, na medida que tu vai se relacionando diariamente com ela, né? Sim. Tu não chega pra ela e pergunta, né? Ah, isso aqui é errado, isso aqui não é errado. Enfim, tu se relaciona com ela e tu vai entendendo É. isso. Com Deus acontece de maneira semelhante, né? Tu chega próximo dele, isso aí vai acontecendo. É algo que eu falo também, né? Muito, muito legal. Esse exemplo aí eu nunca tinha escutado. Muito legal. Mas eu só falo assim, cara, só se preocupa em se aproximar de Cristo. Isso. Vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. E depois vocês vão entender o que convém e o que não convém. Tu vai sendo transformado na medida que tu contempla. buscar Né? se aproximando, porque o pecado nada mais é do que aquilo que vai te dar um empecilho de se aproximar. Vai errar o alvo, Exatamente. né? Exatamente. Tu vai se Você vai afastar. perceber que é pecado porque aquilo tá te atrapalhando a conseguir se aproximar. Sim. Sim. E interessante que tem um. Pô, os meninos ali são todos seus alunos, então é mais um aluno seu. Mais aluno seu. Mas o Emanuel. Aham. Emanuel, eu lembro que um menino chegou pra ele na escola e falou assim: Manuel, tal menina tá gostando de ti, te achou bonito, o que tu acha? Ela é bonita também, muito bonita. Ele assim, então vai lá e beija ela. Pô, é muito Ué. simples, porque pra visão deles é muito simples, se o menino gosta de uma menina e a menina acha a menina, é só beijar. Pronto. 1 mais 1, 2. Mas isso é na mente do menino, né? O menino que é mais prático, né? A menina vai pensar diferente. Mas ali ele né? já tava intermediando já pro Emanuel. E aí, com certeza a menina já chegou assim pra ele e falou assim, fala lá pra ele que É amigo, né? é teu amigo, né? É. E muito legal e interessante foi que o Emanuel falou assim, não quero beijar ela. Primeiro porque, sim, de fato eu acho ela bonita, mas eu não tô no tempo pra isso, sabe? Ó, Eu entendo o meu tempo. um adolescente reconhecendo o tempo, Que cara. maturidade. Maturidade. E aí ele falou assim, eu tenho um sonho, que é ser jogador de futebol, sabe? E eu já divido meu tempo com muitas coisas, que é com o meu sonho, meus treinos, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com minha família, Ó. sabe? Entrar no relacionamento agora seria Nossa, totalmente vai gerar. loucura. E já é um ponto pra tu falar pra gente aí qual o impacto tem um namoro na adolescência. O que tu acha assim em relação à espiritualidade? O que eu falo, assim, ó, em geral, o que eu falo para todos os adolescentes é o seguinte. Como o Emanuel falou ali pro menino. Você tem muitas coisas para administrar ali sendo adolescente cristão. Porque você tem um relacionamento com Deus. Você tem, talvez, um ministério. Você tem o relacionamento com sua família, que é o mais importante. O relacionamento com Deus e com a família. Você tem os seus estudos. E muitos deles têm sonhos. Sim, Quem não tem sonho? sim. Só que eu falo que quando a pessoa, ela é quando, sabe, eles são adolescentes e eles entram no relacionamento na adolescência, duas coisas ficam de lado. Ou é o relacionamento com Deus, ou é o seu sonho. Talvez se a Alice for uma menina que é muito de Deus assim,
uma menina adolescente que é muito de... Não, primeiro que ela nem estaria namorando. Exatamente. Ela nem estaria optando por isso, né? Já entenderia. Faria que nem o Emanuel. Não é o tempo. Não é o tempo. Esse não é o tempo. Não, mas se a menina for assim, uma menina cristã, eu falo pra eles, olha, talvez o relacionamento com Deus permaneça, mas o seu sonho você vai deixar de lado. Sim. Você vai, já não tô mais afim, tá legal. Agora, se não for a menina cristã, aí talvez você consiga focar no seu sonho, permanecer com o seu sonho, mas o relacionamento com Deus vai ficar de lado. Um dos dois fica de lado. Sim. Ou o seu relacionamento com Deus, ou o seu sonho. Isso é uma coisa interessante a se ver. Tem coisas que não são pecado, mas mesmo assim Não convém, né? Te afasta de Deus. É. Mesmo sem ser pecado. Mas é porque é muito delicado essa questão de namoro, né? Pelo menos meu posicionamento, já percebi que o do Nathan também, é a questão de que adolescente não deve namorar. Porque qual que é o objetivo do namoro, né? Você vai namorar a pessoa pra conhecer ela e casar. Você acha que um adolescente vai ter suporte pra casamento? Não tem, cara. Não. Então é muito delicado, né? Sim. Então mais vale... Acho que na adolescência quase todo namoro é baseado só em carência. Carência, eu ia falar exatamente isso agora. A falta de uma figura paterna, de uma autoridade familiar. Exatamente, é muito isso daí. Porque o que acontece? Eu também não concordo, esse é meu posicionamento. Sim. Tipo, alguns já namoraram, alguns adolescentes ali já namoraram. Mesmo indo ali no ADC, eles continuaram ouvindo. Óbvio que eu não vou parar de falar com eles, sai, se afasta de mim, vocês estão namorando. Sim. Não, continua, eu até oro para que eles Claro. continuem indo. Não dá pra excluir, né? Permaneçam. Tem as suas exceções. A gente conhece um casal que se conheceu na adolescência e casaram. Sim. Tá, mas são exceção da Mas exceção. exceção é exceção, exatamente. E aí, só que eles continuam ouvindo a verdade. Sim, E o meu posicionamento, né? sim. Eu não concordo, namoro na adolescência, não concordo. Pronto. Não consigo ver maturidade. Porque, como você disse, namoro é pra quê? Sim, É pra que você possa casar. casar. Eu lembro que eles estavam enchendo meu saco. Beijar é pecado ou não é pecado? Ô, Natan, fala aí, é pecado ou não é pecado? E namorar? Com quantos anos eu posso namorar então? Qual Quantos que é a anos eu posso... idade que não é pecado? Quantos anos eu posso namorar então? Eu lembro que eu levei uma palavra sobre beijo, sobre ficar, sobre namoro. Eu lembro que eu falei assim, bom, a Bíblia aqui nos mostra que o beijo sem compromisso nada mais é do que uma prostituição, porque você está vendendo, Sim. só que sem valor, Sim, sem uma aliança. sem troca de nada. Sim. Você só está entregando o seu corpo. E aí eu falo, e aí, né, aquela parte que o nosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo. Sim. E aí chegou a parte do namoro, aí eu falei assim, primeiro que o namoro oficialmente não está nem na Bíblia, né? Não é a cultura da época, né? Não é uma cultura da época, foi uma cultura gerada assim. Então, eu falo pra eles assim, mas o namoro, eu vejo o namoro como... Eu falo pra eles assim, algo que o pastor Davi me disse, e eu falo pra eles assim, não tenha pressa pra namorar, mas quando namorar, tenha pressa pra casar. Sim, Exatamente. concordo. Delimita, né, o tempo, Exatamente. Né? Vou namorar quanto tempo? E aí foi o que eu falei pra eles. Geralmente, quando você decide namorar com alguém, você já precisa conhecer essa pessoa, Sim. sabe? Vou namorar pra conhecer a pessoa. Sim, sim. Pô, quem que conhece alguém no namoro? Aí já conhece, criando extrema intimidade com coisas que não se Não, mas o sentido de conhecer aqui seria de personalidade, né? Sim, Exatamente, Porque tu também casa com a personalidade da pessoa. Sim, e no namoro com tu certeza. conhece a personalidade. Então, já que é algo que é cultural, da nossa época, a gente não pode tratar também com anacronismo. Já que é atual, então vamos tratar da maneira mais bíblica possível, né? Então, se conhece a questão de personalidade, ver se tu vai aturar os defeitos que tu já vê no namoro, que grande parte tu vai conhecer só no casamento, a maioria tu vai conhecer só no casamento, mas já aproveita, né? Já que Sim, utiliza da ferramenta que se tem. ferramenta, porque tem pessoas que vão direto pro casamento e aí chega lá, poxa... Mas eu acredito assim, ó, se a pessoa ela decide namorar é porque ela já tá pronta pra casar. Sim, exatamente. Ou ela tem que estar, né? Ou ela tem que estar. Sim. Sim. E aí é algo que eu trouxe pra eles. Eu falei Sim. assim, olha, pra mim o namoro, se você realmente aceitou namorar é porque ou você já tá pronto pra casar. Na verdade, você tem que estar pronto pra casar, né? Sim. E aí eu falei assim, alguém aqui tá pronto pra casar? Ninguém levantou a mão.
Eu assim, Nem então se ninguém levantou a mão, eu creio que ninguém está pronto pra namorar também. Sim. Nem terminou o ensino médio É ainda. boa, é uma boa. E o pior que eles me mandaram, teve uns dois que me mandaram mensagem depois assim, pô, tua pregação falou muito comigo e tal, eu tava conversando com a menina, mas eu vi que... Falou de namoro, fala com todos os adolescentes. Com certeza. Quer ver Deus falar com eles? Fala sobre namoro. Com certeza. E eles me mandaram, pô, Deus falou comigo, pra Legal. eu parar de conversar com a menina e tal. Aham. Então essas coisas vão sendo geradas, né? É o confronto através das escrituras. Sim. Uma espada, né? Uma espada afiada de dois Eu gumes acho que que vai cortando. principalmente nessa idade, uma das coisas que mais mexe com eles é a questão da sexualidade. É o que mais vai deixar eles curiosos, em dúvida. Sim, do que então se se deve descobrindo, né? E como que é importante ser um tema dentro do meio fazer. adolescente. Sim. Por quê? Porque se não é tratado ali dentro da igreja, do âmbito de igreja, eles vão aprender na escola, eles vão aprender com os colegas, eles vão Cara, aprender com... teve determinado ano que teve um determinado ano que os meninos chegaram assim pra mim e falaram assim, pô, o professor falou que sobre masturbação na sala. Ele falou que a gente tem que fazer, e que é Olha aí. isso, e que é aquilo. Escola pública? Escola pública. Eu falei assim, você é louco, vocês estão ensinando errado pra eles. E eu preciso, gente, aí chamei os pais, conversei, eu falei assim, ó, agora eu vou começar a abordar sobre esse assunto e tal. E aí eu comecei a abordar. E o quanto eu via que, sabe, existia pessoas ali, adolescentes ali, que estavam presos nisso e precisavam só de Sim. sabe, só de uma mãozinha Sim. para ser liberto. Sim, exatamente. E é nesse período aí que se o vício não for tratado, Sim. vai levar, vai carregar, estragar a pessoa na juventude, vai ser algo que vai prender eles. Porque tem muita gente, cara. Tem muita gente dentro da própria igreja, jovens, Sim, presos nisso aí. tem. E a gente acha que não, cara, mas... E o simples fato de tu ouvir a pessoa falar a respeito daquilo, confessar esse tipo de pecado, não no sentido de... relacionado ao catolicismo, sabe? A pessoa vai lá, vou me confessar aqui. Não, não. Uma conversa de uma pessoa madura espiritualmente para uma pessoa que está sendo discipulada e tratar daquilo dali, né? Eu lembro de uma vez que a gente ia viajar pro Beto Carreiro. Sim. E aí, o meu sogro tem pousada. Eu falei, galera, vamos dormir aqui na pousada pra gente não correr o risco de não acordar e perder a van, enfim. E a gente foi dormir ali na época. Eu namorava com a Aricele. E eu conversei com um rapaz em relação a isso. Ele era de família de pastor. Comecei a conversar com esse rapaz e tal. E a gente entrou nesse assunto. E, cara, eu simplesmente fui um ouvido para ele. Eu só ouvi o que ele tinha para falar a respeito disso. Então, ele estava dentro da igreja, filho de pastor, passou a vida inteira dentro da igreja e nunca foi tratado sobre esse assunto com ele. E eu simplesmente ouvi aquilo que ele tinha para falar, trouxe alguns textos para afrontar, né, para nos trazer, para a própria Bíblia tratar esse defeito. E, cara, alguns dias depois ele me mandou mensagem, cara, eu fui liberto, consegui e tal. Uau. Aquela conversa me ajudou muito e tal. Tu vê, então é um assunto que precisa ser tratado de maneira especial, né? Especial. Dentro da igreja. Porque os adolescentes é o momento que eles estão descobrindo isso aí, né? O momento que eles estão... E tem muito pai que, querendo ou não, tem uns olhos fechados pra isso, sabe? Sim. Que fala assim... Mas por que não foram tratados também em relação a isso? Mas meu filho não... Tem 12 anos, ele não sabe o que é isso. Tadinho. Coitado. Cara, essa idade que começa a loucura. A gente como professor, eu acredito que na escola que eu trabalho não tem isso, que é cristã, né? Eu trabalhei em algumas escolas, em várias escolas, e, cara, esse assunto é da rodinha, o pessoal tá conversando, né? Às vezes a gente tá fazendo exercício, alguma coisa, escuta. O pessoal tá tratando isso aí dentro explicando um pro outro, falando sobre esse tipo de moralidade, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um teatro em relação a isso, pra passar pra eles e tal. E, cara, foi uma benção. Sim. E aí, chegou em casa, aí, tipo, tinha 3 meninos que estavam na casa de um amiguinho, né? E a mãe desse menino falou assim, o que foi falado hoje? Deles assim, mãe, foi falado sobre pornografia e masturbação. E a mãe dele, ela falando pra mim, desesperou, na hora pensou em me mandar mensagem, porque, pô, ela ficou apavorada. Falou, só que ela perguntou pra eles, né, antes de me mandar mensagem, mas vocês sabem o que é isso? Daí o outro, que é amigo do filho dela, falou, claro, né, tia, eu tava viciado nisso até pouco tempo. Tu vê. Então, e na escola,
estava sendo tratado disso. Na escola, eles chegavam e me falando assim, o professor falou que a gente tem que fazer isso por causa que é o corpo humano e a gente tem que liberar Não. E aí eu falei assim, pois a próxima vez que o professor falar isso, você chega pro professor, fala que existe um negócio chamado poluição noturna. É. É Que o verdade. teu corpo, De maneira natural, né? de maneira natural, ele libera. Deus não Deus, erra na fabricação. Deus, ele nos abençoou com essa estratégia para que a gente possa liberar de maneira sem praticar nenhum pecado. Sim. Ele, uau! É. E não é que ele falou. Botou o Ele professor numa encruzilhada. não vai fabricar nós fazendo nós pecar para fazer uma necessidade natural do corpo. Exatamente. De forma alguma. Então, cara, interessante, tem que ser tratado. São alguns assuntos específicos que tem que Sim. ser tratado. E hoje, o que Deus tem te comunicado para essa geração? Cara, hoje, assim como eu te disse, né? Algo lá desde o início, algo que Deus tem gerado em mim é a dor dele pelos perdidos. Hoje eu tenho colocado no coração deles a dor pelos perdidos, sabe? A dor de Deus pelos perdidos, sabe? Tu encontrar alguém que muitas vezes passa por ti e essa pessoa só precisava de uma simples palavra, um simples abraço, um simples sorriso. Mas, mais além disso, eu creio que o Senhor ele tem muitos adolescentes para alcançar. Não só no mundo inteiro, mas especificamente aqui em Garopaba. E através de mim, eu creio que eu sempre falo, eu não sei para onde vou, não sei de como eu vou. Sabe, quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele falou que o poder do Espírito Santo é como o vento. A gente não sabe para onde vai nem de onde vem. É mais ou menos isso aí. Legal. Às vezes, claro, às vezes não, eu sempre me planejo. Eu sinto que aquela pessoa da liderança, né? Todo início do mês, você fala, o que a gente vai fazer nessa sexta, né? Mas muitas vezes não sai como a gente O combina. Espírito vai conduzindo. Sabe, a gente fala, esse mês a gente precisa tratar disso, esse mês a gente precisa alinhar com isso. E acaba que sai muito, sabe? Às vezes sai muitas vezes fora daquilo que a gente planejou. Porque Deus quis, né? Porque Deus quis. E então, hoje, eu acredito que o Senhor ele tem me chamado para me conectar com os adolescentes, para que através dos adolescentes, os familiares Cara, sejam impactados. essa ferramenta é muito poderosa, cara. Porque a gente trabalhou com jovens já e a gente vê várias famílias ouvindo o evangelho através deles, né? Eles sendo a mudança dentro de casa, promovendo essa mudança, promovendo esse impacto, né? Eu recebo muito testemunho de pais, até pais que não são cristãos, mas que eu converso, né? E os pais falam assim, pô, Nathan, meu filho, 13 anos, eu nunca vi ele arrumando a cama dele, ele arrumou a cama dele. O que tu tá fazendo com ele? Eu não sei o que tu tá fazendo com ele, mas continua. Pô, ele me ajudou a lavar a louça. Que legal, cara. Não sei o que tá fazendo, mas continua. É. E eu falava, porque é algo que eu sempre falei pra eles, né? É algo que eu ministro, principalmente agora, é algo que eu bato muito na tecla. O evangelho começa de dentro pra fora. Não adianta Nossa. você querer vir aqui, porque a gente sempre dá a oportunidade de um ou outro. Nathan, Deus tem falado muito comigo, posso levar a palavra? Posso levar a palavra? Daí eu falo, claro, leva a palavra. E aí eles chegam, só que eu chego pra eles e falo assim, não adianta a gente falar aqui dentro da igreja, não adianta a gente estar aqui no derramado do Espírito Santo, mas se a gente permanece podre dentro da nossa casa, sabe? Sim. Se não tem mudança Tem dentro da um nossa... versículo, pesquisa aí, eu acho que é Paulo falando, ele diz o seguinte, aqueles que não cuidam dos seus familiares são piores do que os ímpios e abandonaram a fé. Sim. Em outras palavras, eles falam, Paulo tá falando isso, né? Confirma aí, Mag. Eu acho que tem alguém lá embaixo batendo na porta, né? Não, tem alguém? Vai lá, pode ir lá. Já resolvi. Já resolveu? O Sócrates fugiu tava latindo na sacada. Nossa, entendi. Aí a mãe prendeu ele no quarto. Ah, legal. Tem tempo aqui? 1 Timóteo 5:8. Não. Eu acho que não tem tempo, né? 1h30. 1h30? Ai, Meu tá Deus. bom, o papo tá proveitoso, passou rápido. É Nossa. Paulo falando de quem? É Timóteo? Timóteo 5:8. O que ele diz aí?
Mas se alguém não cuida de seus parentes, especialmente daqueles que são da sua própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que aquele que não acredita em Cristo. Olha só, cara. A pessoa pode ser cristã, ela pode ser cristã, e ela, se ela não cuidar da própria família, ela está sendo comparada, ela está sendo colocada num patamar pior daqueles que não conhecem a Cristo. Então Isso é pesado, é né, muito cara? forte. É forte demais, cara. Isso é muito forte. Porque às vezes... E é o lugar mais difícil, né? De ser cristão. É o lugar mais difícil. Tu acordar de manhã e... Por que é o lugar mais difícil? Porque é o lugar que você é você. Sim, exatamente, é. Ali não tem máscaras, né? Não tem máscara. É, Você então, é você. é. Falando sobre isso, tu falou que a tua família não é cristã, né? Não é cristã. Nunca passou nenhuma dificuldade assim que te fez até pensar em desistir por causa da família? Por causa da família. Na verdade, não. Por causa da família, não. Sabe, no início, assim, meu pai de ser daquela tradição de antigos, de ser do catolicismo, ele sempre foi aquele católico, mas eu acho que eu vi ele na igreja católica umas 2 vezes. Católico não praticante. Padrão. 60% da E aí no população início ele brasileira. ficava meio assim com o pé atrás, vou fazer isso e não sei o quê. Ele falava, mas tu não vai ser pastor, né? Não, não, Ué? não. Vai lá, não, pode ir e tal, mas não vai ser pastor, né? Ele falava assim pra mim, né? Só não seja pastor, pode ir, mas pastor não. Será que na visão deles, os pastores são corruptos? Exatamente, totalmente. E a minha mãe sempre foi muito aberta, Sim. sabe? Volta e meia ela vai no encontro das mulheres. Minha mãe tá sendo gerado um testemunho, transformação. O que Cristo vai fazer na vida dela é muito lindo. Inclusive, toda vez que eu vou ministrar, eu falo que minha mãe vai ser missionária. Que legal, cara. Que massa. Massa. Toda vez antes de eu ministrar, eu profetizo e eu declaro que minha mãe vai ser missionária. Então, Deus tem feito aos poucos uma transformação. No início eu queria que fosse tudo pra já. Agora, Deus. Rápido, né? Agora, A eu quero gente quer no agora. nosso tempo, né? Mas com o tempo eu vi que não, é no tempo dele. Sim. E sabe, cada processo é importante. Então, como eu disse, apesar de não ter uma estrutura familiar da minha família, da minha casa, eu tive na igreja pessoas que me abraçassem. E esse é o principal e o papel fundamental da igreja. Então o Né? que acontece em casa, às vezes, é mais tranquilo, né? Porque tu já tens esse amparo na igreja. É mais tranquilo, sabe? E todas as vezes que eu tava mal, todas as vezes que eu rolava algum problema, sabe? Tu tinha pra onde recorrer. A Vivi e o Rodrigo, eles estavam muito ali de braços abertos e me discipulava. Eu lembro que aconteceu uma situação muito ruim assim na minha vida. Acho que foi uma das piores situações assim que já aconteceu comigo. E, sabe, eu só simplesmente queria sair de casa. Queria sair, eu queria somente, sabe, eu só chorava. E eu lembro que eu cheguei na casa da Vivi, conversando com ela conversando comigo, tentando me acalmar, deixou eu falar, sabe? Toda aquela paciência. E aí ela começou a falar, o que tu tá sentindo? Ela começou a orar. Daí eu falei, né, eu tô sentindo paz, agora eu tô sentindo paz. Ela paz que excede todo entendimento, né? Legal. Eu falei, é essa paz que eu tô sentindo. E ali a gente começou a louvar a música da Lume Piggio, que fala, tu me traz a paz que excede todo. E ali a gente foi tocado pelo Espírito Santo de uma maneira, e tipo, num dos meus piores momentos, sabe? E a gente, sabe, começou a adorar o Senhor ali junto. Então eu falo que é muito importante, sabe, a gente ter pessoas que possam nos auxiliar, estar junto conosco, nos dar um suporte, porque sem suporte, sem ajuda, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. É verdade. Sozinho Não tem como, né? não tem É como, impossível. não tem como. Tanto é que chegou uma parte ali que eu falava assim, eu não quero mais adolescentes, cansei, fim de papo, acabou pra mim. E aí chegava a Vivi, o próprio Gustavo, que hoje o Gustavo tá na liderança com nós, Gustavo e o Josué, filho do pastor Legal. Davi, mas antes eles não estavam. Gustavo, Vivi, a Michelle, que é a mãe de um dos adolescentes, chegava e falava, Natan, tu não pode parar, tu tem que continuar, Claro. tu tem que continuar, tu tem que continuar. Então, sabe, hoje muitos adolescentes conhecem a Cristo, não pelo que eu faço, obviamente, mas por aquilo que Cristo depositou sobre mim, e é tudo por Ele, para Ele.
muitas coisas têm acontecido para a glória dele, foi porque existiu pessoas que não me deixaram desistir Sim. daquilo que Deus tinha me chamado, sabe, para fazer. E eu falo, muito obrigado, Senhor, até muito bom. Que Até para legal. enviar pessoas, né, para nos sustentar, Sim, estar ali sim. conosco. Porque na O verdade é cristianismo é Deus nos feito. sustentando Sim. através de pessoas O cristianismo é feito de comunhão, né? de comunhão, Desde a trindade até o corpo, né? até o corpo. Tudo é comunhão. E eu tenho vivido coisas extraordinárias. Esses dias eu fui ministrar. Cara, do futebol, vou ligar com o futebol. Essa história é muito louca. O que acontece? Eu tava jogando campeonato de praia agora. Testemunho muito legal. Tava jogando campeonato de praia agora. E era 2 finais de semana. E aí o que acontece? Primeiro final de semana, joguei, tudo certo. Só que o que acontecia? Os jogos, sempre quando os jogos eram marcados, era sempre no mesmo horário. Às vezes até antes. Às vezes começava 10, 15 minutos antes do horário marcado. E tudo certo. Só que no outro final de semana, que a gente se classificou para as finais, as quartas, as semi e a final, fui convidado para ministrar numa casa de dependentes químicos, ali perto do pedágio. É o Shaddai, eu acho que é o nome. E eu falei, e aí eu orei ao Senhor, e eu não fazia ideia que a gente ia pra semifinal, pra final no domingo, né? E aí eu orei pro Senhor e eu falei assim, não, pode confirmar que eu vou. E aí confirmei. E aí no sábado a gente passou as quartas de final e foi pra semifinal, que era às 10 horas. Só que eu ia ministrar às 10 horas lá em Palhoça. Do choque de horário. Não, eu ia ministrar às 9, 9h30, 9 horas, 9h30. E Não tem como, é né? impossível, né? Sim. Impossível. E aí eu falei assim, Senhor, minha carne querendo hoje jogar semifinal do campeonato aqui de Garopaba, Mas é uma responsabilidade. mas algo que Deus tinha depositado sobre mim, e eu falei, Senhor, tu decide. Daí o Senhor falando comigo, assim, tu já sabe o que tu tem que fazer. Como Tu assim eu decide, daquele decido? Pergunta, né? Como Já assim eu sabe a decido? pergunta. Já sabe a resposta. E aí eu falei, mandei mensagem, com vergonha, né, pro treinador, mandei mensagem, falei assim, vou ministrar e tal, queria estar muito jogando, mas não vou conseguir estar hoje, infelizmente. E fui, a gente saíram às 8h30 daqui, botei o uniforme na mochila, Com fé. saí às 8h30 daqui, cheguei lá, cara, que coisa maravilhosa. Tu vê. Eu ministrava para eles e durante a palavra eles choravam, se derramavam, sabe? Tinha uns 50, 60 homens, que é só homem, né? E a forma que eles olhavam o evangelho, a forma que eles prestavam atenção, sabe? Todo mundo legal, assim cara. fissurado. E eu ali contando, né, um pouco do meu testemunho, que minhas feridas seriam cura, e profetizando sobre isso para eles também, né? Que das feridas deles também sairão cura. E eu ministrei algo que foi sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, João 3. João 3. Algo muito, muito incrível, assim. E acontece que, sabe, no final, antes de eu falar assim, quem quer entregar a vida a Jesus, no final, antes mesmo de eu falar quem quer questionar Jesus, assim como falaram pra mim no início, já tinha uma galera lá na frente, Que legal, ajoelhada, chorando, Até pela chorando, presença. chorando. Sabe, ali eu só larguei o microfone, desci com eles e comecei a adorar com eles. E eles vinham, ora por mim, eu tô precisando muito, muito, muito. Teve um específico que falou assim, aconteceu tantas coisas erradas na minha vida, fui para as drogas e tava precisando de uma resposta de Deus. E o teu testemunho foi resposta daquilo que eu falei para Deus. Se ele não me respondesse, eu ia largar tudo, ia desistir de tudo. Sabe, aquilo para mim foi melhor do que qualquer troféu, Que legal. melhor do que qualquer medalha, sabe? E eu falei assim, isso daqui não tem preço. Inclusive, cara, você precisa ir lá. Você precisa. Cara, Mas, vocês precisam ir lá e ver o que acontece. É muito, muito surreal. Aonde que é? É ali no. É Palhoça ali, né? Pedágio ali, eu acho que Palhoça. é o primeiro bairro, né? É, Primeiro. é o primeiro bairro de Palhoça. E aí a gente vai um domingo por mês, né? Mas quando a gente Legal. for, a gente vai dar o toque pra vocês. A Dá um gente vai na toque. parte da manhã. E
terminei de ministrar, era umas 11 horas, 11 e pouquinho, treinando mandando mensagem. E atrasou aqui. Será que você não chega a Tava tempo? imaginando, tava Eu vi. imaginando. Vocês ganharam, não ganharam? Ganhamos. É, então, eu lembro de ter visto a foto do troféu lá, É né? verdade, eu vi a foto com o troféu Só que era, também. era semifinal, era semifinal. E aí ele assim, será que chega a tempo? Assim, ó, cara, acho que é impossível. Assim, vai começar agora. Pro treinador tá mandando mensagem que tu joga bem, cara. Aí eu falei assim, O Jefinho, será, capitão do time. Jefinho, será que não dá pra Botar o pé no cara aí. botar a tracker pra voar aí na... Carruagem de fogo de Que Eliseu. massa. E Que aí massa. ele assim, não, vamos. Me deixou lá, já tava no segundo tempo, a gente tava perdendo de 2-1. Aí cheguei, entrei, fiz um gol. Ó. 2-2, tomamos um gol, 3-2. Faltando 20 segundos pra acabar o jogo, eu fiz uma jogada, driblei 1, driblei 2, chutei, bateu na mão do cara, pênalti, peguei a bola, bati, 3-3. Acabou o jogo, foi pros pênaltis. Sabe, no último segundo, Deu certo. deu certo. Legal. E aí a gente foi, ganhou nos pênaltis, né? Foi pra final. E aquele time ali nunca tinha ido pra uma final, 13 anos. Nossa. Tu teria que dar, não sei se tu deu, mas teria que dar o testemunho pro time, hein? Mas eu falei, e aí eles falaram, eles chegaram assim, né? Falaram assim, é verdade, Natanzinho, não tem como Deus não existir, né? Foi tudo desenhado por ele. Certinho. Ai, ai. Muito, muito legal. legal. Aí chegou na final, também consegui fazer um gol, né? Que legal. A gente foi campeão e, nossa, foi Que time que extraordinário. é? O Fluxo, é o pessoal ali Fluxo. do Dombrosa, eles nunca Legal. tinham chegado na final. Jogaram contra quem na final? Foi contra o time Beira-Mar Gamboa, Massa. time que já tinha alguns títulos, né? Que legal. Então, a gente chegou na final, mais do que isso, a gente foi campeão. Tu vê. Então, Deus, sabe, Primeiro- algo que nunca acontecia, que era atrasou o jogo. E aí, Primeiro o reino e a sua justiça, É. né? As demais coisas. foi pior que no carro, o Rodrigo e o Ronald, pai do Henry, falava assim, porque o Rodrigo falou assim, pô, o treinador deve estar assim, né, pô, o jogo mais importante, Aham, o presidente de Tito tá indo ministrar. Aí o Ronald disse, não, mas quando vê, tu dá tempo de tu chegar, tu faz o gol da vitória. Tu vê. Tava profetizando ali. É, já Tava revelando que tava no... Então, essas coisas, sabe, que tem acontecido no dia a dia, que eu vejo A mão de Deus. o amor de Deus, agir de Deus, que até falo pros adolescentes, né, Deus, ele fala a todo momento, ele Todo tá momento. falando. Chego pra eles e falo assim, quando você discute com alguém, quando você pega pesado com alguém e vem algo lá de dentro e fala assim, você falou demais, fala Sim. pra eles, você acha que é Satanás falando isso? É. Não, é o Espírito Sim. Santo te convencendo, falando assim, ó, tu fez errado, vai lá e pede perdão. Sim. Então Deus ele tá falando É. todo momento. E o teu testemunho é bem parecido com o meu, né? A questão Sim. ali da saída, né? Eu, adolescente na igreja, aí tem aquele período, Deus fala com a pessoa na balada e tal, ia pra balada. Sim. Deus falou comigo no ônibus, né? Mas as maiores experiências que eu tive com Deus foram na adolescência, cara. As maiores. Incrível. O período da adolescência é o período que você tem mais contato com Deus, mais... Talvez pela pureza, né? É. Eu ia falar isso. Uma vez um pastor falou que existe, na adolescência, lá nos países perseguidos, existe até uma determinada idade que não pode ser pregado o evangelho. Claro, não pode ser pregado o evangelho, Sim. mas existe uma determinada idade Que eles reforçam... que eles reforçam de jeito nenhum. Por quê? Porque o coração é mais puro e é mais É. fácil eles aceitarem a Cristo. É verdade. Sim. Eles sabem o poder que tem uma criança, né? Tanto é que eles estão fazendo o exército humano lá. E, cara, é loucura. Loucura. Então, esse agir de Deus que tem acontecido, assim, e eu falo, Senhor, muito obrigado por tudo. Que massa. Oro pelo um avivamento, assim, Em Garopaba, em né? Garopaba especificamente, assim, sabe? Que Porque massa. o avivamento não é um culto onde a gente pula e gira. Tem barulho, né? Não. É mudança, né? É mudança. Da sociedade. Avivamento vem através do arrependimento. Sim. É isso aí. É o cerne, né? É o centro do evangelho. Né? É o centro do evangelho, é o arrependimento. É Arrependimento. duas coisas que é a renúncia e arrependimento. Duas coisas. Eu sempre falo pra eles, né? Duas coisas, renúncia Até porque sem renúncia não tem arrependimento, né? Eles me É só um perguntam... remorso, né? Eles me perguntam, né? Mas como tu fez pra ter essa intimidade com Deus? Cara, não é uma receita de bolo pra, Não. pra saber como é que eu fiz, não. Passa o processo, cara. Exatamente. Só vai precisar fazer duas coisas. Renunciar e se Se arrepender. arrepender. Diariamente, né? Diariamente. Todos os Diariamente. dias. Então, muito feliz com o que Deus tem feito. Massa, cara. Massa. Muito feliz Nathan, mesmo.
A gente quer te agradecer aí pelo papo. Eu acredito que a gente vai ter que fazer uma parte 2, né? Eu fiz uma trouxa de pergunta e não fiz nenhuma. Não, quer perguntar, pergunta, fazer uma parte 2, 3. Vamos fazer uma claro. parte 2 porque eu acho que a gente não tem gigas o suficiente, né? Pra É mais de verdade. 2 horas. Vai acabar Tá a dando, deu memória. quanto tempo aí já? 1h40. 1h40. Então a gente quer te agradecer, cara. Pô, eu que agradeço pelo convite. Deus abençoe a tua vida, teu ministério. É. Tu continue sendo esse canal de bênção aí pra cidade, para os adolescentes da cidade, né? Glória a Deus. E que tu veja os frutos, né? Na sociedade, tendo esse avivamento, essa mudança na sociedade. Então, brigadão mesmo. Eu que agradeço. E tamo com o retiro, né? Estamos com retiro, né? Tamo com o retiro. dia 15, né? Vai estar lá ministrando. né? É no meu aniversário, sabia? Dia 15 é teu aniversário? Dia 15 é meu aniversário. Dia 16 é o meu. Aí, ó! Que massa, hein? Que legal, cara. Muito legal Massa. mesmo. A gente vai estar lá, vai ser bênção. Extraordinário. Isso Só aí. pregar no sábado, né? Sábado de manhã, né? Sábado é mesmo? Sábado de manhã Inclusive, eu vou se estar vocês lá. quiserem ir pra Fazer o fundo, né, cara? Tem que ter alguém estar. pra fazer o fundo pra mim, pô. pra estarem. Fazer. Tá, Quanto louco, dá já na basta sua- o fundo quanto com dá o na- fundo da- É, já Quanto tava dá lá, na os sua- dedos doendo já. Os dedos já estavam dando cãibra. Não tens um amigo? um fundinho, Ah, pentecostal. No segundo dia ainda me escondi lá atrás, né? Eu pensei, não, se ele pedir música eu não vou ir, ele não vai saber onde eu tô. Aí ele, não, cadê o tecladista? Eu disse, não acredito, ainda citou o nome. Ué, tem que servir, pô, tem que servir. É só algumas horinhas. Mas eu entendo, ele tava com o dedo machucado. Ô, mas Nossa, pior, cara, na sexta-feira, eu tenho um ventilador lá em casa que ele não tem a capa da frente, que eu mesmo tirei Sim. pra ele ficar mais potente, né? Que eu Aham. gosto de um ventinho. E nunca aconteceu nada. Às vezes barrava o braço, mas não acontece nada, porque é de plástico, né? Aí eu fui ajeitar a cadeira. No que eu ajeitei a cadeira, eu encostei o dedo nele, cara, não sei o que deu, que ele deu uma lambada aqui, que isso aqui ficou tudo roxo, até fez uma Nossa. bolinha de sangue aqui. nossa. Na sexta-feira, antes de ir pra lá. É o inimigo, É cara. o inimigo trabalhando. Nunca aconteceu nada com Oi, isso, com aquele e ventilador. foi loucura, né? Foi bem. Foi. assim. O do Todas as ano, ações foi o do ano bênção. passado tinha sido uma loucura, tá? Aham. Esse Essa é ano massa. o pastor É conseguiu se impactante, né? organizar mais, estruturar mais. Então, pô, os adolescentes mesmo estão com... Fogo. Estão explodindo Fuego. dentro deles, cara. Fuego de Deus. Acho que foi a palavra mais falada naquele. Fuego, fuego. É isso aí. Mas hoje tive o privilégio de estar com ela, assim, ter um tempo de comer. Cara, você sabe que ele entregou, eu tava até conversando com o pessoal, no início da minha fé, há quanto tempo ele vem aqui pra Garopaba? Há uma cara, né? cara. Pois é, porque no início da minha fé, eu tenho 9 anos de caminhada, vou fazer 9 anos de caminhada, bem no início, ele entregou uma profecia pra mim na praça, num culto na praça. Eu não sabia que era ele, eu fui descobrir quando eu comecei a frequentar a Missão Vida, e aí eu vi ele pregando, foi o cara que entregou a profecia pra mim há alguns anos atrás, a respeito do meu ministério. E cravou, cara, revelou aquilo, revelou aquilo que estava no coração de Deus. Qual deles? O Alan, O Alan. é Alan, né? É, o Alan. Alan. É, Que aquele. massa. Ele Cara, entregou pra mim, cara, e ele foi certeiro. No dia ele falou pra mim, cara, nessa semana ainda você vai receber uma proposta, você vai receber um convite que é direcionado ao teu chamado, que era o ensino bíblico. E até o ensino em si, né? Depois que eu fui descobrir que eu tinha aptidão pra ensino e tal. E aí, nessa semana você vai receber. Cara, em alguns dias passou, fui convidado para ser o professor da escola bíblica, da igreja que eu fazia parte. E aí comecei o ministério de ensino ali. Então, cara, o ele cravou assim. testemunho dele é muito doido. Ele falava assim e eu ficava, meu Deus. Daí, às vezes ele até falava assim, olha, talvez vocês não acreditem, né? Ele falava lá no pastor, talvez vocês não acreditem. Não, mas eu vou falar porque vocês são cristãos, vocês vão crer. Cara, eu ficava Profundo. assim, eu ficava assim, meu Deus, cara, como assim? Como Aham. assim? Loucura. Não, Dá ele... pra ver que ali tem história. Então, Nathan, brigadão mesmo, cara. Pô, eu que agradeço. Vamos comer uma de pizza ali verdade. agora. Pô, aí sim, depois também. Depois também. E valeu, galera. Esse foi o primeiro episódio da Doulos, podcast da Doulos. E fica ligado que daqui a pouco tem mais.